até Afogados da Ingazeira. Isso. Pernambuco, certo. Enter, seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Entre Campinas e Afogados, hein? Pô, 2.511. É isso aí. Ô, João, você tá de brincadeira, hein? Deixa eu ver aqui. É 2.511. Bom, então é o seguinte, então que hora que vai ser? 4 horas da tarde. Lá no Vianão. Aonde? Vianão. Ah, e é o seguinte, que fase da Copa do Brasil que é? É a 4ª fase, Edu. 4ª fase já? Isso. Tá, e se a Ponte passar, vai ganhar quanto? 2 milhões de reais. O jogo de ida, quanto que foi? 3-0. E quais os jogadores que podem ou os que não podem? Vamos lá, então. Eu vou falar dos contratados, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Do Mirassol, todos. Todos? Todos, porque o Mirassol não jogou a Copa do Brasil. Mas você sabe que o Mirassol, pelo terceiro lugar do Campeonato Paulista, o Mirassol conquistou vaga o ano que vem na Copa do Brasil, viu, gente? Isso. O Mirassol está na Copa do Brasil 2021, com a campanha do Paulistão desse ano, eu repito, e está no Campeonato Brasileiro da Série D de dado, o ano que vem. Esse ano também. Esse ano também? Uhum. Então, se não subir, disputa de novo a Série D. Isso. E só um detalhe em relação a essa vaga da Copa do Brasil, a Ponte, nos últimos anos, ela tem uma pontuação, porque esteve na Série A, vai ter uma pontuação boa também pela sua colocação no Campeonato Paulista, mas se Palmeiras e Corinthians forem para Libertadores, via Campeonato Brasileiro, além do Mirassol, a Ponte também fica com essa vaga do Campeonato Paulista, porque o campeão e o vice vão direto para a Copa do Brasil. Aí, como o Palmeiras e Corinthians, que foram os finalistas, eles forem para Libertadores do ano que vem, aí a Ponte já entra pelo Paulistão e não precisa ficar preocupada com o ranking. Ah, entendi. Entendi. O ranking também sai no final do ano atualizado, vai depender de como ela fizer a Série B e também a Copa do Brasil desse ano. Isso. Se ela for campeã da Série B, ela já entra direto na 5ª fase, que é a fase seguinte a essa, nas 8ª de final da Copa do Brasil, como, por exemplo, o Red Bull Bragantino, que vai entrar nessa fase já mais avançada. Final 9278. O seu Edu não enrola. Quais os jogadores que podem atuar na Copa do Brasil? Vamos lá, dos que vieram do Mirassol todos, o Ryan não vai poder porque está machucado, mas ele poderia, porque ele não atuou em nenhuma partida pela Ferroviária na Copa do Brasil. O Luizão jogou 5 minutos pelo Santo André e, por isso, ele não vai poder jogar a Copa do Brasil. O Moisés e o Osman também podem atuar. Outro reforço que foi contratado, o Pato, agora, Guilherme Pato, também pode, porque ele não foi inscrito, não atuou pelo Internacional. Então, a maioria dos jogadores que foram contratados podem atuar, com exceção do Luizão, que jogou poucos minutos pelo Santo André na primeira fase da competição nacional. Aí temos um problema, hein? Não, quem tem o problema é a Ponte, né? Eu não tenho problema nenhum. O professor João Brigatti tem um problema na zaga, né? Não tem mais Trevisan. Raí machucado e Luizão não pode jogar. Como é que vai ser a zaga pro jogo contra o Ingazeira? Eu tenho o Hélio Carvalho e o Alisson. O Alisson. Isso. Vai jogar o Alisson. Vai jogar o Alisson. Tá bom. Tem ainda o Kleber Reis, que fim deu, Lupe? Tá treinando, Edu. Tá treinando, né? Tá integrado. Ele e o Safira, que não apareceram em nenhum momento na lista, né, de atletas nesse início de Série B, mas, por enquanto, fazem parte da equipe. O Safira provavelmente vai deixar a Ponte. Não se sabe quando, por isso ele não está sendo utilizado. Agora o Kleber Reis, por enquanto, segue, mas não foi relacionado para nenhuma partida até agora. Transição, Edu. Transição. Não, pior que não é nem transição a informação que eu tenho. É opção técnica mesmo. Olha, muito obrigado a todos que nos acompanham no YouTube. Já estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Coloque no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, e no Facebook também, Rádio Bandeirantes Campinas, além dos aplicativos. O nosso muito obrigado a todos que nos acompanham. Lupe, então vamos lá. Quem é que pode, então, atuar na Copa do Brasil? Os que vieram no Mirassol todos? Camilo, Luiz Oyama, Hernandes, Neto Moura podem atuar. Zé Roberto também pode, esqueci do Zé Roberto. Matheus Peixoto também pode. O único que não... É mais fácil a gente falar o que não pode, é o Luizão. O Luizão não pode. O Luan Dias, contratado, está no banco hoje ou não? Não. Não tá? Ele sofreu um corte no pé, ele está com um pouco de dificuldade ainda de calçar chuteira, de chutar a bola, então ele ainda está se recuperando. Ainda não fica à disposição o Luan Dias. E repita o novo contratado da Ponte. Guilherme Pato, atacante, 19 anos, formado na base do Internacional, chega por empréstimo até o final da Série B, chegou hoje em Campinas, Edu. Tá, e aí a Ponte ganha quanto na Copa do Brasil? Ganha 2 milhões se passar pelo Afogados.
E a próxima fase é sorteio? Sorteio. Sorteio. Tá, o jogo então é terça-feira, 4 horas da tarde. Bom, Greg Zorzinho, esse elenco da Ponte aí, disse o Brigatti que tem que rodar. Por questões óbvias, é um preparo físico complicado para todo mundo. Estamos numa pandemia, por tudo aquilo que passamos e já verificamos e relatamos. E ainda tem a Copa do Brasil, Zorzinho. Então, Edu, nós discutimos muito isso durante toda a semana e eu sou totalmente contra esse negócio de você ficar rodando o elenco. Primeiro que a Ponte ainda, o João não tem ainda um time definido, né? Você vê, nós estamos aí há poucas horas do início da partida e ninguém sabe qual que é o time titular. Né? Então, quer dizer, não tem um time assim definido, esse aqui é titular absoluto. Claro que tem algumas peças ali, mas o problema, Edu, é você ficar rodando um elenco num campeonato em andamento e um campeonato importante, dando opção para outros jogadores. Tem o caso aí, vamos citar o caso da lateral esquerda, né? Que estava jogando o Lazzaroni naquela arrancada sensacional da Ponte no Campeonato Paulista, o Lazzaroni evoluindo, crescendo de produção, e aí termina o Paulistão, ele começa já a Série B com o Hernandes. E o que aconteceu? Perdeu no nível técnico. A Ponte, do lado esquerdo ali, não conseguia andar da forma que vinha andando com o Lazzaroni. E aí ele teve que tirar o Hernandes e voltar com o Lazzaroni no time. Depois teve o meio de campo também, que ainda não tem um meio de campo definido, não tem um meio de campo titular. Estava jogando o Dauan muito bem, de repente ele mudou, colocou o Neto Moura, que não foi bem, no último jogo ele apareceu com o Bruno Reis. Então, Edu, você ficar mudando demais, o que vai acontecer? Não dá tempo, você não tem tempo de treinar, né? Num jogo em cima do outro. E o que acontece com os jogadores? Quando não tem tempo de treinar, vindo de uma paralisação tão grande como foi essa da pandemia, o cara só consegue se condicionar no jogo. Porque não dá para você treinar, vamos por um exemplo. Eu vou deixar o Camilo fora desse jogo e ele vai fazer um trabalho físico. Poxa vida, na hora que ele for jogar na próxima semana, ele está morto. Então é muito mais fácil. Você põe o cara para jogar, nesse intervalo que você tem de uma partida para outra, dá o descanso para o cara. Pelo menos o que acontece? Você está dando entrosamento para a equipe e está condicionando o cara automaticamente. Então, eu sou totalmente contra. Eu definiria um time titular e iria... É claro que uma hora ou outra vai fazer o exame de secar no jogador, vai dar muito alto, vai ter que tirar o cara. Isso é normal, isso é a fisiologia. Hoje, no futebol, tem muito isso. Mas, se não houver esse tipo de situação, deixa o cara jogar. Né? Na partida lá contra o Oeste, o Lupe trouxe a informação, olha, talvez, tem uma dúvida aí que talvez o Camilo não jogue, porque os caras vão dar um descanso para ele, vai tirar desse jogo, saiu com câimbra no jogo passado. O que aconteceu? Ele jogou de titular e foi muito bem. Foi a melhor partida do Camilo aí vestindo a camisa da Ponte, foi o último jogo, jogou pra caramba. Então, essa sequência faz com que a evolução de alguns jogadores tenha ainda mais. Por isso que aí você ficar rodando toda hora um jogador como titular. E o atleta em si não gosta disso, Edu. O cara quer se o cara tem condição de jogo, ele quer estar na arena. Ele quer estar atuando, ele quer estar jogando. Eu sou contra. Sou a favor de você, numa reunião lá com o departamento de fisiologia, nós fizemos um exame aqui, o jogador está muito cansado, né? Está alegando cansaço, está com uma dor na posterior, ou está com uma dor lá na anterior de coxa. Então, quer dizer, aí dá uma dor na panturrilha, está sentindo, está com problemas físicos, aí tudo bem. Mas se você ficar rodando por questão de, vou dar uma descansinha aqui para o cara, na próxima partida ele volta, então você não consegue, primeiro, achar o time ideal, e segundo, você não consegue entrosar um time que foi montado agora, né? A equipe, chegou vários jogadores aí, várias contratações. E o time da Ponte, se a gente fizer uma analogia agora de jogadores que foram contratados, dos jogadores que já estavam, o time da Ponte é muito bom tecnicamente. Então o ideal é você dar conjunto, dar entrosamento para esse time. E não ficar aí rodando, um jogo joga um, outro jogo joga outro. Aí fica muito mais difícil, muito mais complicado, você vai retardando uma coisa que você já poderia fazer. Chegando lá na virada do turno, você já com o time equilibrado na parte física, entrosado, e aí sim você só fazendo um ajuste ou outro. Então fica mais fácil. É mais fácil o trabalho. Então eu, se sou o treinador, não faria esse revezamento, ficar rodando o elenco. E eu não faria, Edu. E acho também que você corre muitos riscos.
né? De você pegar um jogador que está jogando bem, eu vou dar um descanso para o cara, e você coloca um outro que acaba não indo tão bem, comprometendo, e você perde um jogo porque você quis rodar. Deu para entender do meu pensamento? Sim. É dessa forma que eu penso, porque... até porque também, se nós analisarmos aqui o elenco da Ponte, não tem tantas peças de qualidade. Tem sim um time muito bom, com uma peça ou outra de reposição, ok. Mas a Ponte não pode se dar o luxo de ter 2 times no mesmo nível. Ou eu estou falando alguma bobagem? Então, é por isso que eu digo, se você tem 2 times no mesmo nível, aí ótimo. Aí, pô, show de bola. Mas a Ponte não tem. E é por isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, você... tem um jogo hoje contra o CSA, depois tem um jogo da Copa do Brasil. Pô, acabou o jogo hoje, descansa nos caras, hotel, suplementação, para chegar lá em Afogados, e o time está descansado, entrosado, né, com um bom resultado, e aí sim você vai evoluindo no passar dos dias. Então esse é o meu raciocínio, Edu, e eu não vou mudar, porque quando eu jogava era a mesma coisa. Eu detestava esse negócio, treinador, viu? Vamos, esse jogo aqui, nós não precisamos ganhar, né? Dá para ir o resultado, tal. Você não quer descansar? Não, eu estou inteiro, eu quero jogar. E não era só eu, não, tá? A maioria do atleta pensa dessa forma, Edu. Rogério Ceni no São Paulo. Você vê, um exemplo está aí, ó. O cara com 42 anos não dava uma brecha. Não dava uma brecha. Mas é isso que eu estou falando. Se o cara tem condições, Edu. Não, e o Marcão, lembra do Marcão no Palmeiras? A mesma coisa. Como é que chama aquele goleiro que foi para a reserva do Rogério Ceni, rapaz? O cara da Ponte aqui. Denis. O Denis falou para você, fez a vida dele, ficou 10 anos. O nego ganhou dinheiro. Mas... Você quer um outro exemplo, Edu? Qual? Você acha que o Cássio, lá no Corinthians, vai dar uma brecha pro Walter, que é bom goleiro pra caramba? O Vartão fala pra você, ainda mais nessa crise, é melhor ficar quieto, né, Greg? Exatamente, eu vou ficar quietinho aqui, vou jogar, tô bem, vou jogar. Agora, claro, tem o problema, tem o aspecto físico, o cara tá sentindo, aí tudo bem. Aí é outra história. Mas você ficar falando que vai rodar o elenco, não, para dar um descanso para um e dar oportunidade para outro, eu acho que isso não existe não, Edu. Saiu a Ponte, Edu. João Busso, Cidade Jardim, muito obrigado. E um abraço para o Fernando Gramari, me alertando aqui, João Busso, grande amigo nosso, Fernando Gramari, que trabalhou aqui na época de 2000, quando éramos Rádio Educadora de Campinas. Agora são 20h31. Atenção, saiu a Ponte... Deixa eu pegar o papel, o CH pegando aqui a caneta. Calma lá, jovem. Vocês são muito rápidos. Por favor, se contenham. Eu preciso me posicionar aqui. Manda! Ivan no gol. Sim. Na direita com a 22, Apodi. Sim. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho, 34, faltando 1 hora para começar o jogo. Bom, a escalação saindo. Sim. 3, Luizão. Já o CH comentando, hein? Luizão, 3. Na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. Deixa eu ver, mudou aqui para mim. Lazzaroni pelo segundo consecutivo. É Lazzaroni, hein? Hernandes deve ir pro banco. Vamos prestar atenção. O meio. 17, Luiz Oyama. Um momentinho só, Luiz Oyama. 7, Neto Moura. Neto Moura, sim. 88, Camilo. 88, Camilo. E 10, João Paulo. Repete os meias, Camilo e João Paulo, ok. No ataque, com a 9, José Roberto. Zé Roberto é a 9, não marcou ainda o gol de reentrada dele. 29, Matheus Peixoto. 29, Matheus Peixoto. Repita a Ponte, por favor, e vamos para o banco. Ivan no gol, na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3 Luizão e 34, Wellington Carvalho. E na esquerda com a meia dúzia, Lazzaroni. No meio campo, 17, Luiz Oyama. 7, Neto Moura. 88, Camilo. E 10, João Paulo. No ataque, 29, Matheus Peixoto. E 9, Zé Roberto. Banco. Ok, momentinho só, por favor. Deixa eu ver o final. Ô Furlan, um abraço, hein, Furlan? Um grande abraço pra você. Pois não, banco. Vamos lá. 12, Igor Vinhas. Sim. 5, Dauan. Espera um pouquinho só, Dauan, ok. 8, Bruno Reis. Um momentinho só, Bruno Reis. Cadê o Bruno Reis aqui? Bruno Reis. Ok, pode ir. 14, Hernandes.
Hernandes, ok. 16, Yuri. A Yuri apareceu no lateral esquerdo, veio do Botafogo do Rio, Yuri. 18, Danley. Darley, sim. 20, Zanocelo. Zanocelo, 21, Moisés. Cadê meu ídolo? 23, Alisson. Ai, meu ídolo. 27. Atenção. Papá Faye. É ele. O cara que tá mais resignado da história da Ponte. Senhor Erso, era 3, agora troca 5, ele não entra. Coitado do Papa Faia, como tem paciência o Papa Faia. Que mais? Acabou. Tá bom, escuta, você sabe que o Roger, eu vi hoje no site do Operário, o Roger foi contratado pelo Operário lá de Ponta Grossa, ele não confirma se o Roger vai jogar. Operário pega o Paraná em Curitiba, em domingo, 11 horas. Paraná e Operário, o Roger ainda não confirmado na sua estreia no Operário. Quem vai fazer a sua estreia é Gilson Kleina, novo técnico do Náutico. O jogo é amanhã, 16h30 nos Aflitos, Náutico e Juventude. E o Renato Cajá tá machucado, né, Lupe? Tá machucado, Edu. Tá sentindo um desconforto muscular e vai ser preservado nessa rodada agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Tô com o CSA também, Edu. O Roger então tá no Operário. E o Saraiva, conseguiu o serviço ou não? Não, ainda não conseguiu o serviço, mas vai ser difícil, porque existe uma briga judicial entre Ponte Preta e Saraiva. Por enquanto, ele não tem vínculo com a Ponte, mas a decisão vai para a Justiça. Então, no site O Gol, o Saraiva ainda pertence à Ponte. Então não rescindiu ainda, né? Tá essa pendência que você falou aí. Não, o contrato do Saraiva com a Ponte acabou. Acabou dia 27 de junho. Ele não tem mais vínculo. Porém, a Ponte entende que quando ele foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, foi colocada uma cláusula de renovação automática com a Ponte por mais uma temporada, ou seja, até 27 de dezembro de 2021. Os representantes do atleta falam que essa cláusula não existe. Então, vai para a Justiça. O menino Bruno Rodrigues, que fez gols importantes que salvaram a Ponte do rebaixamento, tá onde, Lupe? Tá no departamento médico. Tá, e Osman? Também. Então vamos pro CSA. 12, Cajuru no gol. Sim. Na direita, 2, Norberto. Atenção, uma voz misteriosa disse calma. É Norberto, já mudou. Que número que é? 2. 2, Norberto. 30, Leandro. Leandro, 30, também mudou aqui. Leandro, E 4, Castan. Leandro Castan, 4. Com a 23 na esquerda, Igor. Igor, No meio-campo, 28, Marquinhos. Ok. 25, Iago. Iago, 21, Giovani. Sim. E 8, Nadson, que já passou pela Ponte Preta. Mais um, hein? Nadson, No ataque, com a 17, Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão, na Ponte 2012. E com a 9, Michel Douglas. Ex-Guarani. Beleza, então, no banco alguma novidade? Quem que vai sentar no banco? Porque Eduardo Batista pegou o Covid, né? Márcio Goiano, que é auxiliar técnico, quem comanda o CSA hoje contra a Ponte, Edu. Tá, rapidinho o banco para ver se tem alguém conhecido. 31, Bruno Grassi. 3, Alan Costa. Meia dúzia, o ex-ponte pretano Diego Renan. 7, Andrigo. 10, Renatinho. 13, Caio Felipe. 14, William Rocha. 22, Lucas Dias. 27, João Paulo. E 29, Alano. Qual é o nome daquele volante que começou contra o Oeste, no lugar do Neto Moura, lá no Canindé? Bruno Reis. Bruno tá no banco, né? Tá no banco. Tá no banco. Tá bom. Obrigado, viu, Lupe? À disposição, sempre a serviço do rádio. Muito agradecido. Oi, CH, depois o Gleger Jorzinho, o que você, a escalação da Ponte, Ivan, Apodi, o Everton Carvalho, Luizão e Lazarone na lateral esquerda mais uma vez. Volantes, Oyama e Neto Moura. Meias, Camille e João Paulo. Comissão de frente, Zé Roberto e Matheus Peixoto, CH. É um time ofensivo, né, Edu? Eu quero lembrar que na última partida contra o Oeste, o time da Ponte melhorou quando ele colocou o Neto Moura no meio campo. Você se lembra disso? Mudou o meio de campo, tirou o Zanocelo, tirou o Bruno Reis e o time ficou mais ofensivo, jogando para frente, não é? Então a quantidade de volantes e de zagueiros não determina que o time vai ser mais defensivo. Como a quantidade de atacantes não determina necessariamente que o time seja mais ofensivo. Tem que ter equilíbrio. O que chama a atenção é que o time não está conseguindo treinar.
O time apresentou na sexta-feira passada contra o Vitória alguns problemas de marcação detectados. Eu quero dizer que eu concordo pelos nossos companheiros. O time estava defensivamente, não estava arrumado. Sem a bola o time não estava arrumado. Veio a partida do Oeste, alguns problemas aconteceram, mas o time venceu e venceu bem. Ok. Ele está em busca do time ideal. O Neto Moura não veio para a Ponte para ser reserva. Só que eu não esperava o que eu vou falar agora. O Dauan, depois da pandemia, cara, ele começou a jogar muito bem. E também eu não vou ficar falando de justiça. Esse negócio eu procuro não utilizar essa palavra porque ela é muito relativa. Ela é muito perene. Ah, justiça ou injustiça? Depende do ponto de vista. Agora, ele deveria estar jogando, ele deveria estar tendo uma sequência pelo que ele está desenvolvendo. É o trabalho dele está muito bem feito. E o treinador, na última partida, tratou de colocar o Dauan só como reserva de lateral direito. Acho muito pouco para ele. Tamanho esforço, é um menino que tava bem, né? Eu não sei como é que o Neto Moura vai estar para a partida de hoje. Não sei. Pode ter uma relação com o time que o CSA vai colocar em campo. Eu não sei o que o João tá pensando. Ele recebe lá todos os dados do departamento de análise técnica, né? Para poder montar o melhor da Ponte, o jeito que o time vai jogar, qual o sistema tático, o planejamento tático, enfim, aquilo que todo treinador faz, não é? Tudo isso é no campo teórico. O Apodi vem jogando bem, o Ivan, não preciso dizer, o Wellington Carvalho e Luizão é a zaga titular, o Lazzaroni, os dois ali não estão jogando o fino da bola, mas o Lazzaroni está voltando agora, fez a titularidade no último jogo, acho que tem que repetir. Oyama é incontestável, Camilo incontestável, João Paulo incontestável, Matheus Peixoto eu acho que merece uma sequência como centroavante. Então, para mim, tem duas posições aí que ainda você pode brincar ou substituir, são as opções de meio campo e do ataque. O parceiro do Matheus Peixoto deveria ser um jogador mais rápido. Bruno Rodrigues deveria ser o cara, mas tá machucado. Então o Zé Roberto tem que jogar. Não tem jeito. Me parece que não tem muita opção aí na frente. Resolvido o problema. Vamos ao meio. O correto, pelo que vem jogando desde a parada, da volta do futebol, é na primeira volância o Dauan. Esse é o correto. Esse é o correto. Mas não tá errado o Neto Moura. É que a gente tá na retina, na memória, que é um jogo agora, a partida contra o Vitória. E teve lá um monte de problema defensivo. Entre eles, o preparo físico do Neto Moura. Eu acho que o Brigatti é um cara que tem juízo. Não é? Ele sabe que ele não pode nem empatar esse jogo. Ele já tá devendo 5 pontos lá atrás. Primeira partida, derrota pro América, deve 3 pontos. Estava jogando em casa. E o segundo jogo empatou com o fraco Brasil de Pelotas. Então ele tem que buscar esses 5 pontos. Lembrando a história das 11 vitórias. Ele só conquistou uma até agora. Nós estamos entrando na 5ª rodada. Então, não precisamos nem dizer que a Ponte tem obrigação de ganhar do CSA, com todo respeito a todo mundo que está lá, tá? Não fica aqui nenhum demérito e nenhum desprezo ao time do Eduardo Batista, que hoje não está no banco de reservas. O time vai ser comandado pelo seu auxiliar. Nenhum desprezo. É que a Ponte montou, na minha avaliação, um elenco, um time melhor que o CSA. E hoje está jogando em casa, tem que fazer os 3 pontos de maneira obrigatória. Não é que eu estou inseguro, eu não tenho muita certeza que o Neto Moura vai suportar fisicamente desde o começo. Nós vamos ver hoje. Mas como existe uma máxima, e eu concordo com ela, que se o cara tem fôlego para 30, 40 minutos, você tem que começar com o melhor time, o time mais técnico, aquele de melhor qualidade técnica, então que o Neto Moura fique em campo até onde suportar. E depois ele coloca numa segunda oportunidade, tem 5 substituições, põe o Dauan caso o Neto Moura não suporte. Então, vamos torcer para dar certo. É muito ofensivo esse meio campo. Agora, tem um outro detalhe que rema também a favor do Brigatti. O CSA, por característica do seu treinador, é um time de pegada forte.
É a característica do Eduardo Batista. Jogador de meio campo, ataque, todo mundo pega, todo mundo marca. É uma intensidade sem a bola muito grande. Era assim na Ponte também, foi assim no Sport Recife, todo mundo conhece. Então, o treinador da Ponte pode também estar pensando o seguinte: eu preciso de um time leve, porque vem marcação forte para cima da gente. Linha baixa, marcação do meio campo para trás, e aí você precisa de um time rápido. Vai ter Apodi passando, ter Lazzaroni passando, e os 4 jogadores de meio com movimentação constante e uma rotação acima de uma normalidade. Eu acho que o Brigatti está pensando isso para o jogo de hoje. Edu, a cota desse jogo da Ponte contra o Afogados em Gazeira é 1/3 da cota da Série B. Tem que jogar até o presidente. Agora sim assinado o JL Furlan. Vamos lá, Gleger, repita a escalação e o que você achou aí da equipe da Ponte para hoje. Vamos lá, Edu. 1, Ivan, capitão do time. 22, Apodi. 3, Luizão. 34, Wellington Carvalho. Número 6, Lazzaroni. 17, Luiz Oyama. 7, Neto Moura. 88, Camilo. 10, João Paulo. No ataque, 29, Matheus Peixoto. E 9, Zé Roberto. Olha, Edu, a Ponte, quando jogou contra o Vitória, foi mais ou menos parecida a escalação, principalmente aí no setor de meio de campo. E o João, o que ele propôs naquele jogo? 4-1-4-1, né? O Oyama ficava à frente da primeira linha, né? E deixou, acho que naquele jogo, quem jogou no ataque foi o Zé Roberto, fazendo ali o centroavante, depois o Matheus Peixoto entrou e acabou fazendo o gol. Nesse esquema de 4-1-4-1, a Ponte teve muita dificuldade, né? O Neto Moura não recompunha, ele conseguiu, sai, ele é um jogador que é um segundo volante nato, né? Sai, pisa na área, ele tem essa característica. O problema é que o Luiz Oyama tem as mesmas características e não tem muito cacuete aí de marcação, assim, daquele volantaço, que é o que o Dauan vinha fazendo e, aliás, com muita competência. Então, eu acho que a Ponte é aquilo que eu disse no começo, né? Estratégia. O que o João está preparando para esse jogo de hoje. Então, ele deve adiantar as linhas, subir as linhas mesmo. Para mim, ele deve mudar a plataforma, né? O esquema não deve jogar daquela forma, 4-1-4-1. Eu acredito em 2 linhas de 4, com o Zé Roberto aberto pelo um lado, né? Que vinha fazendo isso, e você adianta o João Paulo ou o Camilo para fazer uma espécie de atacante ali ao lado do Matheus Peixoto. Ele deve fazer isso hoje, né? O Camilo, quando joga aberto também, tem muita característica de vir para dentro, fazer uma diagonal, então ele tem e faz muito bem isso, inclusive. Então, eu acho que ele deve vir dessa forma. Se ele mudar o esquema, pode ser que dê certo, porque, como o CH disse, fica um time ofensivo, né? A Ponte não tem um primeiro volante de marcação. Só que não dá para ficar correndo riscos como correu contra o Vitória. Não dá para você ir lá e fazer 3 gols e tomar 3, como da forma com que aconteceu. Então, Edu, tá bem escalada? Tá, eu acho que é bem por aí mesmo, né? A expectativa é que o Neto Moura esteja melhor fisicamente do que estava naquele jogo contra o Vitória, que realmente ele não conseguiu acompanhar a rotação do jogo, estava totalmente fora, não conseguia fazer a recomposição com qualidade, com rapidez. E é importante, quando você joga, principalmente com um time, esse time do CSA com certeza vai vir com a linha baixa. E isso é bem provável que aconteça. Então, se você não tiver uma recomposição rápida, quando você perder a bola, vai dar muito espaço. E o time que joga com a linha baixa, se tiver espaço para jogar, ele vai envolvendo o seu time e aí você acaba tendo problemas dentro da partida. Então, eu acredito que o João, com essa formação, vai começar o jogo com linha alta, em cima, botando pressão, principalmente lá na primeira linha do CSA, para que dê tempo, em algum momento, de você ou rouba a bola lá no início, né, na origem da jogada, ou a hora que tiver um balanço, você consegue a recomposição um pouco mais lenta. Pode ser que aconteça isso. Né? Com o Vitória era difícil fazer isso, porque o time do Vitória tinha jogadores rápidos e leves na frente. O Pimpão tem essa característica, né? Um jogador um pouco mais leve, porém, está jogando sozinho. Então, você encosta a primeira linha nesses atacantes do CSA e dá a pressão lá em cima. Aí, sim, pode ser que dê certo. E na saída de bola, né, Edu? Na saída de bola, botar pressão também, para que não tenha espaço.
E aí, a hora que, se o CSA começar a dar chutão ali, você se posiciona e aí facilita ainda mais para a Ponte. Não está mal escalado, Edu, só que eu também entraria com o Dauan no meio de campo, no lugar do Neto Moura, guardaria o Neto Moura aí para um segundo tempo, para uma outra alternativa de jogo. Aí sim, é você, com um time mais bem postado, correr menos riscos do que correu no jogo do Vitória. Então, essa seria a minha única mudança, mas, num contexto geral, na parte técnica, a Ponte está bem escalada, Edu. Olha, 0064, quem é? Um grande abraço aí, direto da Bahia, da Traição, na Paraíba, o Martins, torcedor da Macaca. Alô, Martins, Bahia da Traição, Paraíba. Nosso muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, é o seguinte, agora vamos conversar com aquele que vai narrar aqui, o Joelson. O samba dele tá pronto? Tá prontinho? Na abertura? Batistão, meu grande amigo Batista, olha, lembrando aqui, ontem faleceu Paulo Roberto Gagliardi. Paulo Roberto Gagliardi, muito tempo de Ponte, me lembro por ocasião do centenário da Ponte em 2000. Ele trabalhava na Ponte, trabalhou muito na comissão. Esteve envolvido também com a Associação Comercial Industrial de Campinas e hoje, com certeza, em 1 minuto de silêncio, que se faz por todas as vítimas do Covid, também essa lembrança estará do amigo Paulo Roberto Gagliardi, durante muito tempo de Ponte, em Batistão. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu também quero me unir à sua voz e a de todos aqueles que estão encaminhando os sentimentos. Eu convivi bastante com o Paulo Roberto Gagliardi, chamado de Bertinho. Bertinho. Né? O pessoal chamava de Bertinho. Bertinho, isso. Eu, durante uma época, eu trouxe um patrocínio para a Ponte Preta, Ponte e Guarani, os dois times de Campinas, e o Bertinho, na época, era o homem do marketing lá da Ponte Preta. Naquele período ele estava trabalhando lá. Foi a Center Leader. E ele foi muito bacana, muito legal, porque havia um problema com relação ao patrocínio. Qual era o problema? É que naquela época tinha o CND, Conselho Nacional do Desporto. Criou um regulamento, porque até então nenhum time de futebol tinha propaganda na camisa. E aí passaram a ter propaganda na camisa, os clubes brasileiros, e foi criado um regulamento através do CND. Manuel Tubino era o presidente lá do CND. Então só podia ter propaganda nas costas e na frente. Hoje, camisa de time de futebol é praticamente um macacão de Fórmula 1, né? Tem propaganda em tudo quanto é lugar. Tem propaganda na omoplata, embaixo do sovaco, tem no calção, tem nas nádegas, tem na frente ali, exatamente nas partes baixas e salientes dos jogadores. Tem propaganda em tudo quanto é lugar. Mas na época não era assim. E aí a Center Leader tinha lá uma verba que daria para patrocinar apenas um time. E eu sugeri que, se ele tinha lá um fornecedor, né, que pudesse entrar junto com ele, e aí esse fornecedor, portanto, teria também uma inscrição na camisa. Mas, como ele tinha propaganda nas costas e na frente da camisa, a solução foi colocar a propaganda na manga da camisa. Até então, nenhum clube de futebol tinha propaganda na manga da camisa. E aí eu estive lá, conversei com o Bertinho, falei, Bertinho, isso aí é uma tentativa que nós vamos fazer de colocar a propaganda na manga da camisa. Se o CND reclamar, né, evidente, aí nós vamos ter que fazer uma outra coisa, quer dizer, vamos ter que compensar de alguma maneira, mas num primeiro momento a ideia é essa, é colocar a propaganda na manga da camisa. Até na época era Tintas Coral, que ia ajudar, que estaria junto com a Center Leader. E ele, de imediato, topou a parada, não colocou nenhum empecilho. Ao contrário, ele trabalhou no sentido de viabilizar aquilo, né, para colocar a propaganda, e tivemos lá uma facilidade muito grande. Então, quando eu fiquei sabendo da morte do Bertinho, me lembrei rapidamente, porque durante aquele ano inteiro eu tive bastante contato com ele,
porque era o ponto de ligação aqui com o Antônio Montraz, que era o proprietário da Center Leader, que não existe mais aqui em Campinas, né? Depois ele montou uma loja ali no Shopping Dom Pedro, até estive lá, fui o mestre de cerimônias na inauguração, mas a loja não existe mais. Então quero aqui me unir a todas as vozes e desejar a toda a família os meus sentimentos, que Deus o tenha, querido Bertinho, e que Deus dê forças aí à família para suportar esse momento de dor lancinante. Não é fácil perder um ente querido, e o Bertinho era querido por não só pela família, mas por todos os amigos. Qualquer pessoa que tenha tido um contato com ele admirava e gostava muito do Paulo Roberto Gagliardi. E parabéns para o presidente Abdala, o presidente Abdala, hoje é o Tiãozinho. O Abdala prestou em vida uma homenagem para o Bertinho. Muito adoentado ainda, mas a família o levou lá no Majestoso e foi feita lá uma reunião. Foi uma noite, foi muito bacana, recebeu uma camisa, matou saudades e tal. E evidentemente que ele ficou muito emotivo. André Vanderlei, estou na Paraíba, em João Pessoa, torcendo para a macaca mais querida do Brasil. Manda um abraço para o Oswaldo Tanaka. Será que é da família do Tanaka, do Serginho Tanaka? Será que é da Vanessa Tanaka, da Renata Tanaka? Nosso muito obrigado, viu, para você, o André Vanderlei. Ô, Lupe, e o Ivan é o capitão hoje? Quem que é o capitão? É o Ivan, Edu. O Ivan é o capitão da Ponte Preta, com a saída do Roger. Ele assumiu essa liderança dentro de campo desde que o Campeonato Paulista acabou voltando, né? O Roger estava fora e o Ivan leva no braço a abraçadeira de capitão. O Ivan que foi capa aí dos jornais de Portugal, Edu. Sim. O jornal A Bola destacou o interesse do Jorge Jesus, que hoje é técnico do Benfica, que quer o goleiro da Ponte Preta. Mas, por enquanto, ainda nada de oficial, Edu. Ô, CH, todo mundo esfregando a mão, CH. O Ivan, o empresário do Ivan, o Igor Vinhas, que é o reserva, o empresário do Igor Vinhas, a Ponte. Todo mundo. A Ponte também. A Ponte também. Quem mais tá esquecendo de alguém, CH? Não, só o jogador tem que concordar, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do atleta. De repente, ele não gosta de Portugal, por exemplo. Eu iria correndo. Para jogar no Benfica, com o Jorge Jesus, pode me contratar como terceiro goleiro, que lá eu dou um jeito de virar segundo ou titular. Ele tem predicado para isso. Então ele vai ter que arriscar. Só que é uma decisão pessoal do atleta. Ele vai em breve deixar a Ponte. Não tem jeito. Depois, principalmente, que o Tafarel acabou dizendo que ele é o futuro mesmo, declarando isso, elogiando o próprio atleta, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. É uma questão de tempo. E se for pro Benfica, seria legal, porque ele vai estar bem cuidado lá. O Ivan completou contra o Oeste, viu, Jorginho? 120 jogos. E também, Lisboa é uma cidade que ele vai se adaptar rapidinho. Rapidinho. Então seria legal a experiência, a ida para o exterior para ir para uma cidadaça como é Lisboa. Pelo amor de Deus, jogar em Portugal, olha, um privilégio, um sonho, viu? E é o seguinte, contra o Oeste, o Ivan realmente falhou contra o Vitória e tal. E teve um jogo lá contra o Pelotas, o Brasil, que o gol do Pelotas, quando ele levanta a bola, poderia ter saído e tal, mas nada um dia após o outro. Eu não sei se vocês repararam, contra o Oeste, já estava 1-0 pro Oeste. E teve uma outra cabeçada no escanteio, mesma coisa. Mas uma cabeçada fatal. O Ivan, pegou. Um replay, né? Você viu? E se toma o segundo? Segundo o Zorzinho, não viraria. Então, realmente, muito difícil. O Ivan, ele tá pegando bem, tá? Dentro da sua possibilidade, uma hora vai ser vendido mesmo, não tem jeito. E começou a Série A2. Vocês repararam ontem o jogo São Caetano e São Bernardo, 4-3 para o São Caetano. São Caetano de Alexandre Galo, São Bernardo de Marcelo Veiga. Mas como tem gente que passou por aqui no São Bernardo, não? Léo Cereja, revelado pela Ponte, Léo Jaime, ex-Bragantino, Guilherme Matiz, revelado pelo Guarani, zagueiro, Leandro Amaro, subiu com o Guarani em 2016 para a Série B, da C para B, Pará, jogou no Guarani lateral, Léo Jaime, já falei aqui, Alan Dias, jogou no Red Bull, no Guarani também. A Série A2 começou com tudo. E a Série A3, hein, CH? O nosso paulista lá, último colocado, vai começar quando? Acho que é setembro só. Não, tá chegando. Eu vou pegar aqui na internet, mas contratamos vários jogadores. Entre eles, não tá confirmado ainda, Léo Aro.
Léo Aro. Lembra, não? Ah, o Léo? Léozinho. Eu não sei se está escrito, mas faltam 4 jogos. Precisamos ganhar a maioria deles para sobreviver. É ele, há 15 anos? É. Deixa eu checar direitinho aqui. O Léo Aro foi contratado para jogar, CH? É. Rapaz, o Léo Aro, o mesmo que participou conosco lá no Teleanorte aquela vez, né? É o Léozinho, né? Revelado pelo Guarani. Sim. Que foi campeão da Copa do inclusive Brasil pelo Paulista, mas não é possível. O Léo faz 3, 4 anos que Inter. parou de jogar bola. Não é possível. Atenção. Até o Batista não o conheceu quando ele chegou lá, porque ele era franzininho, né? Magrinho. Aí chegou lá de óculos, todo mais parrudo, e o Batista não conheceu ele. Aí depois depois que ele tirou o óculos, sim. Mas não é possível que o Paulista contratou o Léo Aro para atuar. Ele está trabalhando num projeto aqui em Campinas, né, Edu? Ele contou pra gente lá com escolinhas de futebol. Ah, sim. Eu não sei. Ele também tem um treco-treco de festa, negócio de salão de festa aí. Treco-treco? Tá, entendi. Treco-treco? O José Rocha. O que seria um treco-treco de festa, Edu? Pergunta se o Moisés está no banco, Lupe. José Rocha, cadê o Moisés, seu Lupe? Tá no banco. Tá no banco. Negócio de buffet. Buffet pro salão de festa e tal. Tá certo, Vocês entenderam, Jorginho? Entendi. Vamos lá. Só pra encerrar, CH, quem que ganha domingo aí? PSG ou Bayern de Munique? Bayern. Lewandowski, 15 gols em 10 jogos na Liga. Muito fraco esse atacante, viu? Oi, Jorginho, quem que dá? Dá PSG ou Bayern domingo? PSG, gols de Neymar. Ok. Lupe, quem que ganha domingo? PSG, Neymar faz 3 gols. Sei. Bastão, nosso garganta de ouro. O que acontece domingo? Bayern ou PSG? Ô Edu, o jogo vai ser 3-2 pro PSG. 3-2. O Lewandowski vai fazer 2 gols pro Bayern de Munique. Ele tem 15, vai chegar a 17, vai empatar com o Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro de uma edição da Champions. Mas o Neymar vai marcar 2 gols. Aliás, o Neymar vai marcar 1 gol. Um outro vai ser do Di Maria e Marquinhos numa linda cabeçada. 3 pro PSG, 2 pro Bayern de Munique. PSG campeão. Ouviram? Batista de Ogum. Ele vem na sequência para narrar e comandar a Ponte CSA. E até já. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
10, alô Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Bola rolando daqui a pouco no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e CSA estarão medindo forças. Jogo importante para as pretensões da Macaca. Jogo que você vai acompanhar aqui na Bandeirantes, porque aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes. Falamos para Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. E a partir de agora, convocação para o maior time do rádio e as principais vozes do rádio campineiro. As manchetes da abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes. Começamos com as informações dos times que estarão frente a frente no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Começamos com a Ponte Preta, repórter Bandeirantes, Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 2 jogos. O primeiro no Canindé, derrota para o América por 1-0. No Majestoso contra o Vitória, empate em 3-3. O técnico João Brigatti, mais uma vez, faz um rodízio na equipe e coloca os jogadores que foram contratados para o time titular da Ponte Preta. Neto Moura e Luiz Oyama começam no meio-campo ao lado de Camilo e João Paulo. E pela primeira vez desde o início de uma partida, Zé Roberto e Matheus Peixoto começam entre os titulares. No banco de reservas, Bruno Reis e também Zanocelo, que foram os titulares na última partida. Bruno Reis, Osman ainda seguem de fora, estão no departamento médico. Luan Dias também está se recuperando de um problema no pé esquerdo. Os 3 atletas não ficam à disposição do treinador da Ponte. E agora informações do adversário, o CSA, diz aí, Lupi. Que vem de uma derrota muito ruim na última rodada, 3-0 fora de casa para o Operário. E o CSA tem sofrido bastante com os casos de Covid-19 no elenco. Dessa vez, até o seu treinador, Eduardo Batista, foi diagnosticado e não ficará no banco de reservas. Márcio Goiano é quem vai dirigir a equipe do CSA, que conta com 2 retornos, Giovani e Nadson, que já estão recuperados. Bruno José, com uma lesão no joelho, é desfalque da equipe. Além desses 2 atletas, o destaque fica por conta de Rodrigo Pimpão, atacante que já passou pela Macaca e faz dupla de ataque com Michel Douglas. E agora os comentaristas, escalado para análise desta partida envolvendo Ponte Preta e CSA. Eu começo com você, Gleger Zorzin. Diz aí, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, um jogo pra Ponte engatar aí uma quinta.
Mais uma vitória, segunda consecutiva. Um jogo sempre complicado jogar a Série B. Mas a expectativa é de que a estratégia do João Brigatti seja determinante para que consiga os 3 pontos. Vem aí Neto Moura, Oyama, Camilo e João Paulo. Um meio de campo de muita qualidade, porém deficiente na marcação. Então, por isso que eu disse, a estratégia vai valer para o jogo de hoje. O que o João Brigatti preparou, qual a plataforma, qual o posicionamento desses jogadores. Lembrando que naquele jogo contra o Vitória, esses mesmos jogadores tiveram muitos problemas, ficou muito vulnerável o setor. Mas, no aspecto técnico, a Ponte é mais time e tem tudo, Batistão, para conquistar mais 3 pontos na Bezona. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Partida dentro de casa foi feita para ser vencida e a Ponte ainda não conseguiu vencer em seus domínios. O que é a favor da Ponte nas 2 últimas partidas, independente se em casa ou fora, foi um em casa jogo e outro fora, foram 6 gols marcados. Um time ofensivo. O Brigatti parece que está encontrando esse sentido para essa nova Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. E tem que ser assim, mas com alguns cuidados defensivos. Não é só o meio-campo que é muito ofensivo, as laterais também, principalmente o lado do Apodi. Esse lado que precisa ser muito resguardado quando a Ponte não estiver com a posse de bola. Ponte favorita, a execução do plano tem que ser perfeita ou próximo de erro 0, para que a Ponte possa conquistar até que enfim 3 pontos dentro de casa, Batista. E o Guarani joga segunda-feira na Arena Condá, chegando com o destaque do Bugre, Marcos Aloysio Cobrão, diz aí Marquinho. Alô Batista, grande abraço, boa noite. Guarani ainda vai realizar mais 2 treinamentos aqui em Campinas, sábado e domingo, e depois seguirá para Santa Catarina. Segunda-feira tem jogo na Arena Condá contra a Chapecoense. Júnior Todinho cumpriu suspensão automática. Sobre reforços, admitiu a possibilidade da volta de Davó para atuar no Guarani na sequência da competição. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batista? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. E atenção, hein, se ligue na Rádio Bandeirantes através do Band Rádios. E você também pode nos ouvir através do YouTube. Estamos no YouTube, também no Facebook, pelo Band Multi, são as plataformas digitais. E você que tem o aplicativo aí no seu telefone celular, por favor, baixe novamente, atualize o aplicativo. Algumas modificações foram processadas e há necessidade para que você continue ouvindo a Rádio Bandeirantes pelo aplicativo, baixando novamente o aplicativo, tá bom? Baixe o aplicativo Band Rádios, lá tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação e você vai abrir lá, colocar no logotipo da Rádio Bandeirantes. Vão abrir 3 hipóteses, São Paulo, Porto Alegre e Campinas. Clica em cima de Campinas, pronto, você já tem o som da Rádio Bandeirantes. E daqui a pouco, né, assim que a bola rolar, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui para o pessoal que entra no YouTube, sempre em todas as transmissões, mas há necessidade de você esperar a bola rolar para saber qual é a brincadeirinha de hoje. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, uma honra ser o seu plantão, hein? Já bombando o nosso WhatsApp, que é o 97102-1493. Olha aqui o José Carlos, o Taquaral, o seu Edu, não me conformo, o Mateuzinho jogando bem pra Chuchu no Vitória, como que o Guarani dispensou? Valnei Mateus, CDHU São Martin, sempre conosco. Alô, Valnei, muito obrigado. O Wilson, do final 9278, Manuel Fernandes, muito obrigado pelas suas palavras, muito agradecido. O Ney de Campinas, porque o Moisés não começa jogando, quero a opinião do Greger. O Júlio do Garcia disse que vai ser 4-1 Macaca. A Ponte tem o melhor meio de campo da Série B. É o que diz aqui o Júlio do Garcia. Carlos, ele está em Lusiana, no Paraná. Seu Edu, mande um abraço pro meu papai Carlão,
E para minha mamãe Cidinha, na 31 de março, Carlão, Cidinha, um abraço para vocês, Carlos Júnior, de Luziano, no Paraná. Boa noite, Edu, chega mais um aqui, hein? Cuidado com os zumbis azuis do CSA. Hoje tem churrasco de torcida em Campinas. Ótimo trabalho a todos. Um grande abraço, 27h53, hein? Trabalhos técnicos dele, hein? Joelcio Cardoso. Ele está ávido para soltar o samba do Batista. Se ele não soltar o samba do Batista, ele vai ter um treco-treco. E tem mais conosco Gil Kleber, Sérgio Ricardo e Gilberto Sufiá. E terminou. Deu América em BH, hein? Gol do Marcelo Toscano de falta aos 43. Já diria Oráculo. 90% no futebol sai de bola parada. Terminou. 70. Quanto? 70, baixei. Então é 70. Onde eu disse 90, ou são 70. Final, América 2, Oeste 1 e até já. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol.
futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. Do comando da liderança do Rádio Esportivo de Campinas. Daqui a pouco a bola rola, 10 graus em Campinas. Partida marcada para 21 horas e 30 minutos. Ponte Preta e CSA estarão correndo atrás da bola. A Macaca atrás de uma grande vitória para enfileirar a segunda na competição. Venceu o time do Oeste, placar de 3-1. E hoje joga no estádio Moisés Lucarelli. Você vai participar conosco. Atenção, entre lá no YouTube. Entre agora no YouTube e você vai me ver lá no YouTube. Alô, Edu Pinheiro, tá me vendo aí ou não? Eu vou capturar a sua imagem. Deixa eu ver lá. Manda, qual é a pergunta de hoje, Bastão? Pera aí. Sim, agora eu tô vendo. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Então é o seguinte. Eu não sabia que era você. Sim. O pessoal vai entrar no YouTube e vai dizer o que é que tem aqui na minha cabeça. Durante a transmissão, né? Eu vou estar durante a transmissão em alguns momentos com isso que eu estou neste momento. O que é isso que eu estou na cabeça neste momento? É só entrar no YouTube, é o YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas, ou então entre lá e procure por Rádio Bandeirantes Campinas e você vai me ver. Então é só dizer o que é que eu estou aqui na cabeça e já vou adiantar. Não é chapéu, hein? Não é chapéu, não estou com chapéu na cabeça. Veja lá qual é, o que é que eu tenho, o que eu estou colocando aqui em cima da minha cabeça. E você manda uma mensagem para 971021493. Se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem, é porque você acertou. 971021493 é o nosso WhatsApp. Então entre no YouTube, veja o que é que eu tenho aqui na minha cabeça, né? Cobrindo a minha cabeça, e mande a sua mensagem para 971021493. Um abraço para o Thiago Toledo, ele que está no estádio passando frio, mas mandou aqui uma mensagem dizendo que a gente faz muita falta, né, no estádio por causa da pandemia. Nós decidimos não comparecer no estádio, estamos fazendo em off-tube, transmitindo aqui num estúdio preparado, especialmente uma estrutura, uma parafernália preparada especialmente para essa transmissão, para essa e todas as transmissões, mantendo o isolamento social e atuando conforme o protocolo Band. Sempre medindo a temperatura de quem chega. Para entrar na Band tem que ter a medição da temperatura, álcool em gel em todos os departamentos. Isso sem contar aqui o tapete de desinfecção, que a gente tem que esfregar a sola do sapato no tapete de desinfecção. E todas as semanas o departamento aqui, né, de estrutura da Bandeirantes sempre fazendo a higienização total de todos os estúdios e também de todas as dependências. E atenção, torcedor! Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico João Brigatti, com camisa de número 1 no gol, Ivan. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 3, Luizão. E 34, Wellington Carvalho. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 17, Luiz Oyama. 7, Neto Moura, 88, Camilo e 10 para João Paulo. No ataque,
9, Zé Roberto e 29, Matheus Peixoto. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Ivan, 22, Apodi, 3, Luizão, 34, Wellington Carvalho, meia dúzia, Lazzaroni, 17, Luiz Oyama, 7, Neto Moura, 88, Camilo, 10, João Paulo, 9, Zé Roberto, 29, Matheus Peixoto. À disposição no banco de reservas: 12, Igor Vinhas, 5, Dauan, 8, Bruno Reis, 14, Hernandes, 16, Yuri, 18, Danley, 20, Zanocelo, 21, Moisés, 23, Alisson e 27, Papá Faiê. Bandeirantes. Azul e branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano. E também já está pronto e escalado pelo técnico Márcio Goiano, já que Eduardo Batista, diagnosticado com Covid-19, não comanda a equipe. No gol com a 12, Cajuru. Na lateral direita com a 2, Norberto. Na zaga, 30, Leandro. 4, Castan. E na esquerda com a 23, Igor. No meio-campo, 28, Marquinhos. 25, Iago. 21, Giovani. E 8, Nadson. No ataque, 9, Michel Douglas e 17, Rodrigo Pimpão. Repetindo a escalação do CSA: 12, Cajuru, 2, Norberto, 30, Leandro, 4, Castan, 23, Igor, 28, Marquinhos, 25, Iago, 21, Giovani e 8, Nadson. Na frente, 9, Michel Douglas e 17, Rodrigo Pimpão. No banco de reservas, à disposição de Márcio Goiano: 31, Bruno Grassi, 3, Alan Costa, meia dúzia, Diego Renan, 7, Andrigo, 10, Renatinho, 13, Caio Felipe, 14, William Rocha, 22, Lucas Dias, 27, João Paulo e 29, Alano. Arbitragem do jogo. Do estado do Piauí, o trio de arbitragem. O árbitro é Antônio Dibe Moraes de Souza. Antônio Dibe Moraes de Souza apita o jogo entre Ponte e CSA. O assistente de número 1 é Márcio Iglesias Araújo Silva. E o assistente de número 2 é o Janistone Rabelo de Melo. Futebol na Bam Bam Bam. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, Ponte e CSA já rolam a bola no Majestoso. Majestoso que tem que trazer bons fluidos para a Ponte, né? Nesse retorno do Campeonato Brasileiro. A Ponte montou um time bastante audacioso no papel, com jogadores interessantíssimos. E esses jogadores interessantes estão no meio-campo principalmente, né? E hoje a Ponte tenta, com um esquema mais ofensivo ou com jogadores de característica mais ofensiva, vencer o CSA, que teve problemas gravíssimos com o Covid, jogadores afastados. Hoje, por exemplo, o Eduardo Batista sequer vinha a Campinas porque está contaminado com o vírus, com esse maldito vírus, não é? A Ponte tem um meio-campo bastante rápido, de bom toque de bola. É assim que eu enxergo Neto Moura, Oyama, Camilo e João Paulo. É uma espécie de 4-4-2 com variação para 4-1-4-1. Pode ser até em determinados momentos 4-4-2. Mas de qualquer maneira, a Ponte demonstrou nas partidas que vi essa composição de meio campo e com o Apodi jogando na lateral direita, que é um time que tem, com a posse de bola, muita rotatividade, muito desempenho, muita velocidade. Eles têm um toque de bola, principalmente o Camilo e o João Paulo, trazida sempre essa bola pelo Oyama,
com facilidade, com rapidez, jogam em direção ao gol. E a Ponte, com isso, está começando a construir um DNA muito ofensivo. O que pega ainda, e a gente tem que utilizar a partida contra o Vitória como embasamento até agora, porque hoje talvez seja a segunda partida que nós podemos traçar um paralelo, né, de comparação, para ver se realmente esse é o caminho certo ou realmente o caminho que eu adotaria seria o meio campo com um acréscimo de um jogador, o Dauan, que esse tem facilidade no toque de bola, não como o Neto Moura, mas ele tem uma característica de marcação que o Neto Moura não tem. E o jogo de hoje, ele talvez peça isso. O que vai determinar vai ser a intensidade do primeiro tempo. E eu explico. Se a Ponte, por exemplo, marcar a saída de bola, for intensa, errar poucos passes e for objetiva com essa escalação, ela tem muita chance de fazer rapidamente um gol ou até 2 no primeiro tempo. E se isso acontecer, tudo fica mais tranquilo, não é? Tudo fica mais equilibrado. E me parece seja esse o objetivo. Ao aproveitar essa escalação com muita intensidade no primeiro tempo, para que a Ponte saia o mais rápido possível na frente do placar. Está cheirando isso, efetivamente está cheirando isso. A Ponte ofensiva e o CSA jogando no contra-ataque. E o que você pensa da partida Ponte e CSA, hein, Gleger Jorginho? Vamos ouvir o hino nacional, depois eu concluo meu raciocínio. De acordo com o protocolo, né, o pessoal não fica mais perfilados ali, ficam ali distribuídos dentro do gramado. Mas olha, a expectativa é de uma Ponte ofensiva, de uma Ponte com qualidade, de uma Ponte chegando, propondo o jogo, indo para cima realmente do CSA. A estratégia do João tem que ser a seguinte: adiantar as linhas, botar pressão nesse time. Tá cheio de dificuldade, tá cheio de problemas o CSA, e a Ponte é a favorita. A Ponte tem um melhor time, a Ponte é melhor tecnicamente. Agora, a estratégia tem que ser legal, porque a Ponte já encontrou aí, desde o início da competição, muita dificuldade e as coisas não aconteceram. E vai começar o jogo, é com você, Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Jogo do majestoso, levantamento do campo de ataque, briga pela posse de bola, vem pela direita, tenta levar em cima da marcação, arranca, vem na bola, João Paulo, falta, o árbitro parou, marcou.
A falta no campo de ataque pela meia direita para Macaca bater. Depois de uma casquinha do Matheus Peixoto, que ficou caído, teve um choque com o jogador do CSA. João Paulo levou a vantagem, mas também foi parado com falta na intermediária do campo de ataque. Tá tudo bem com Peixoto, é falta para Ponte. Falta para Ponte Preta, campo de ataque pela meia direita. Comecinho da partida, 10 graus a temperatura em Campinas. Vem para a bola se preparando para fazer a cobrança. Arma perna esquerda, Lazzaroni. Camilo também vem nela. Toma posição, vai para a bola. O time da Macaca ataca contra o gol da linha do trem. Autorizado. Vamos ver quem é que vem. Partiu Camilo, pé direito, suspendeu na área. Desvio de cabeça para Matheus Peixoto. Sai Cajuru. E o Wellington Carvalho estava em cima dele, um princípio de confusão. Os jogadores do CSA acusando o Wellington Carvalho de ter tocado maldosamente no Cajuru. Cajuru caído, goleiro do CSA, Lupe. O Wellington Carvalho tentou colocar ali a bola para o fundo da rede, só que ele acabou dividindo com o Cajuru, que fez a defesa. Sobrou para o goleiro do CSA, que ficou caído. Os jogadores do CSA reclamaram de uma falta maldosa do zagueiro da Ponte e o árbitro acabou mostrando o cartão amarelo para o Wellington Carvalho, camisa 34 da Ponte Preta. 2 minutos de jogo, o Wellington Carvalho toma cartão amarelo. E aí, Gleger, houve maldade no lance? Eu não vi maldade, Batista. Tentou a bola, deu uma espirrada ali, ele tentou chegar, se antecipar ao goleiro, ao Cajuru, e não conseguiu. Você vê que ele não levanta o pé, não dá a sola, ele tenta tocar a bola e não consegue. Tanto que o goleirão já se levantou, não aconteceu. Para mim, nem o cartão amarelo foi merecido. E aí, CH, uma disputa de bola, né? O Wellington Carvalho estava na bola, mereceu o cartão amarelo em CH? Não, lance de disputa normal, não teve absolutamente nenhuma intenção de atingir o goleiro. Para mim, normal. Quero mandar aqui um grande abraço, tá curtindo o nosso som, Valmir Fonseca, ele tá no YouTube. Ô louco, Batista, se vier o frio que está esperando, vamos virar picolé. Que tá 10 graus, sabe como é que é, né? Tem que estar protegido. Mas entrem aí no YouTube, veja o que eu estou usando para proteger a minha cabeça nesse frio de 10 graus. E mande a sua mensagem para 971021493. O Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem, 971021493. É falta pela direita para o time do CSA. Ataca no campo de ataque, vai para a bola se preparando pela direita, Nadson. Partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Lazzaroni. E o próprio Lazzaroni tenta sair jogando, não conseguiu. Nadson pegou o pé direito, levantou na área, subiu, toque de cabeça, Marquinhos, é gol! CSA! Azul e branco é o CSA. Sempre esporte. Na marca de 4 minutos passados, primeiro tempo. A bola lá pela direita, o levantamento feito na cabeça de Marquinhos. Camisa 28 testou firme e mandou a bola no fundo do gol. Sai na frente o time do CSA. 1 para o CSA, 0 para a Ponte Preta, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O Nadson acabou cobrando uma falta, a bola acabou voltando nos pés do camisa 8 da equipe do CSA, que fez o levantamento para a área. O Marquinhos, sozinho, sem marcação de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede do Ivan. Abre o placar a equipe de Alagoas. Está no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, CSA 1. E aí, Gleger, Ivan Quaresma nesse lance, diz aí, Gleger. Batista, não dá para colocar na conta do Ivan, não. O Luizão perde o tempo da bola, né? E quem estava com o jogador ali com o número 8 era o Zé Roberto, né? Que achou que daria para o Luizão, não acompanhou. Mas o erro foram de 2 jogadores, o Luizão e o Zé Roberto. O Luizão que perde o tempo da bola e o Zé Roberto, que era para estar marcando, deixa o jogador sozinho. É aquela famosa mania, né, Batista, do jogador ficar olhando a bola e esquece de marcar o jogador dentro da área. Olhou a bola, toma o gol.
erro individual, 1-0 CSA, e agora a Ponte vai ter que mudar a estratégia. Detalhe no ar. Luizão, camisa 3, fez uma falta no meio-campo, também recebe cartão amarelo. Luizão e o Wellington Carvalho, com 6 minutos de jogo, já estão pendurados. E para você, CH, o gol do CSA, muito cedo, hein, CH? Todo mundo dormindo, né, Batista? Absolutamente dormindo. Uma segunda bola do lado direito. O cara teve tempo de levantar a cabeça, não é? Achar os companheiros dentro da área e todo mundo observando. Falha coletiva absurda, Batista, principalmente no setor defensivo. Luizão nervoso no jogo, hein? E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6, quase 7, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona aqui, majestoso, CSA 1, Ponte Preta 0. Final na Série B, na Independência, América Mineiro 2, Oeste 1. Ó, acertaram, hein? Acertaram aqui o que o Batista tem na cabeça. O Marcel do Canadá, Rodolfo Besselga da Vila Prose Souza, o Francisco Dutra do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Augusto de Valinhos, o Ednei da Vila Teixeira, o Roger Augusto, o Benê Moraes e o Anderson Batista de Souza. Edu, tô aqui em Hortolândia, mande um abraço pro meu pai, senhor Elson Feliciano de Souza. Ele sofre muito com a macaca. João Mamão de Hortolândia acertou. O que o Batista tem na cabeça? Caspa! Bandeirantes! E vem pra bola, domina no campo de defesa. Camilo dá um tapa nela, soltando o jogo lá pelo setor esquerdo no campo de ataque pela ponta. Vem pra bola, levantamento feito pra Matheus Peixoto. A bola passa por toda a extensão da entrada da grande área. Vem na ponta direita pra Apodi. Atrás pela direita, Luiz Oyama pra Apodi. Ele bateu cruzado em cima da marcação. A bola vai fora. Rente ao tal pau da bandeira. Arremesso lateral. Apodi cobra. Tem pressa, soltando pra Luiz Oyama. Ele domina pela direita, vem recuando para Luizão em cima da risca da metade do campo. Soltando um pouco mais atrás, vem no campo de defesa o Wellington Carvalho. Com 5 minutos de jogo, os 2 zagueiros da Ponte Preta amarelados, hein? 85 minutos pela frente, mais os acréscimos. Não vai ser fácil, não. Tomaram cartões amarelos os 2 zagueiros, um com 2 minutos e outro com 5 minutos. Detalhe no mar. Os 5 jogos que a Ponte, por enquanto, completou na Série B, está completando, esse é o 5º. 4 ela saiu perdendo. Só no jogo contra o Brasil a Ponte saiu na frente do placar. E vem para a bola, domina pelo setor esquerdo. João Paulo na entrada da grande área. Tentou a enfiada, ele jogada em cima da marcação. Chega atrás e tira, sai jogando. Iago no campo de defesa. Soltou na lateral para Norberto. Pela direita usa o corpo do adversário Zé Roberto para ganhar o arremesso lateral. E arremesso. Campo de defesa para o CSA. Grande abraço para o Nilson Zanqueta. Está em Araras, curtindo o som da Rádio Bandeirantes com a esposa dele, Clélia. Nilson Zanqueta e Clélia. E as filhas Pietra e Beatriz, ouvindo a Rádio Bandeirantes. E ele diz aqui, marcaram um jogo sexta-feira, 21h30, com esse frio, é surreal. Grande abraço, Nilson Zanqueta. Trabalhou em Campinas, é repórter de campo. Arremesso lateral. Vem para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando posição o time Ponte Pretano pela direita. Sai jogando Luizão, recuando na zaga, vem se aproximando do círculo central, Wellington Carvalho. Pela direita para Luiz Oyama, faz a enfiada de bola na frente, erra o passe, recupera a posse de bola, Igor recua na zaga no campo de defesa, sai jogando Castan para Natson, toca a bola para dentro, passe errado e vai para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa pela direita para Macaca bater. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br.
Danilo domina, bate pela meia direita, lançou na ponta para Apodi. Se manda, vai em cima da marcação, cruzou na área, deu rebote, recupera a posse de bola. Vem Nadson dominando no campo de defesa, passa pela marcação do primeiro, também em cima do segundo, Luiz Oyama. Vem para a recuperação, o árbitro marcou a falta um pouco mais atrás. Marcou falta para o CSA no campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:20, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona é aqui, majestoso. Depois Pimpão vai para o fundo, olha o CSA, bola batida atrás, vai embora. Batida de Giovani, a bola desviada, vai fora pela linha de fundo, chegada outra vez. De forma forte, vai na frente o cruzamento do Pimpão. E Giovani bateu, a bola desviada, vai fora pela linha de fundo em escanteio. Para o CSA bater. Contra-ataque rápido do CSA. Rodrigo Pimpão fez o cruzamento para trás e o Giovani chegou batendo. A bola pegou nos dois zagueiros e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio para o CSA. Nadson na bola. Nadson na bola para fazer a cobrança de escanteio. Partiu o pé direito, levantou na área. Chega lá atrás para tirar. Vem Marquinhos, toca atrás. A bola sobra no campo de ataque. Vem recuando. Igor de longa distância para Cajuru. Goleiro fica ali na entrada da grande área. Sai dominando com os pés. E atenção, conferindo o placar do jogo. Majestoso, CSA 1. Ponte Preta 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, olha, amanhã, 11 horas, em 11 horas amanhã, sequência da Série B com Avaí e Cuiabá. Obrigado ao Ítalo Ferreira, Cidade Jardim, de Itanhaém, o Roberto Palinha, o João Paulo Barbosa do Jardim Chapadão, Eduardo Moraes da Padre Anchieta. Todos acertaram o que o Batista tem na cabeça. Só no YouTube, em Rádio Bandeirantes, lá você vê e manda o WhatsApp pra cá. Bandeirantes. É isso aí, no YouTube você me vê narrando. E diga lá pelo WhatsApp o que é que eu tenho na cabeça, não dentro da cabeça, é aquilo que eu tenho cobrindo a minha cabeça, entendeu? 971021493, mande a sua mensagem. 971021493. Se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem é porque você acertou. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. João Paulo domina, linda enfiada para Apodi, pé direito, cruzou na área. Chega, tira o zagueiro, a bola voltou pela meia direita, dominou João Paulo, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, Leandro de cabeça, afasta, tira, a bola volta, reboteada lá atrás no campo de defesa. Ivan Quaresma abandonou lá a sua área de meta, saiu jogando, dominando como líbero, tocando a bola em Luiz Oyama para fazer passe, lançando na ponta direita, pela direita para Apodi. Com ele a marcação, Igor toca nela, solta para lateral de cabeça, arremesso lateral. Vem pela direita, Apodi se preparando para a cobrança para João Paulo. Lindo toque no recuo. Vem para a bola dominando o time da Ponte. Vai se aproximando o ataque. Luiz Oyama para Neto Moura pela direita. Meteu o pé direito, lançou na frente para João Paulo. Pegada nele. Igor vai tomar amarelo, pegada no João Paulo. Uma falta perigosíssima para Macaca bater. O João Paulo deu um drible sensacional no lateral esquerdo do CSA. O Igor, que não deixou barato, empurrou, jogou camisa 10 da Ponte no chão e recebe cartão amarelo. É o terceiro cartão amarelo na partida, o primeiro para o CSA. Camilo e Guilherme Lazzaroni na bola. Rocha Autopeças, peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Agilize o seu orçamento. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara.
Rádio Bandeirantes Campinas. Bola parada pela direita, 70% em média. Dos gols sai de bola parada com 1 ou 2 toques. 15 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 para o CSA. 3 homens na composição da barreira. Momento de grande expectativa aí no gol da linha do trem. Camilo posicionado, bate com a direita. Também posicionado Lazzaroni, este bate com a esquerda. Autorizado. Lazzaroni, pé canhoto, bateu! Espalma Cajuru! Bateu na cara da bola com as 2 mãos e jogou por cima do gol. Ela tinha endereço. É escanteio para Macaca bater. E a Ponte Preta, que tem muita dificuldade, já batido o escanteio. Já batido o escanteio. João Paulo levantou. Bola batida na defesa, voltou. João Paulo faz o lançamento no fundo do campo. A bola vai para fora, para lateral. Aliás, pela linha de fundo saiu. É tiro de meta para o CSA. A Ponte tem muita dificuldade em marcar um gol de falta no Moisés Lucarelli. A última vez que isso aconteceu foi em 2017. Ponte 2, Atlético Paranaense 1, Danilo Barcelos marcou. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado, 17 minutos. Primeiro tempo, 1-0 de Zaí CH. Olha, esse expediente de marcação muito forte, jogar no contra-ataque, era um expediente já esperado que o CSA ia praticar. Com um gol tão cedo assim que a Ponte doou para o CSA, o time comandado pelo Eduardo Batista à distância, porque ele não está em Campinas, se tranca lá atrás e a Ponte vai ter que ter paciência agora. Paciência e errar poucos passes. Com paciência já é possível empatar. Domina o time da Ponte, vem pela ponta direita, Apodi, balança o corpo para a saída, pegada no marcador, rola atrás pela direita para Neto Moura, meteu o pé direito, recuou para dentro do círculo central para Luizão, está se aventurando no campo de ataque ao lado do outro zagueiro, Wellington Carvalho pela esquerda, soltou na frente Lazzaroni, furou o bloqueio, passou pela marcação, rolou para Camilo, preparou por elevação para Apodi, muito na linha de fundo e ainda está impedido. Subiu a bandeira, marcou impedimento. Apodi estava na banheira e esta banheira aí não é boa não, hein, Lupi? Não é a boa e o Camilo poderia ter arriscado o chute pro gol, tava livre, sem marcação, tentou um passe por elevação pro Apodi, que estava em posição irregular. Cajuru na cobrança da irregularidade. Alô, Gustavo Frison, grande apresentador da televisão brasileira, tá curtindo o som da Bandeirantes. Ele mandou uma mensagem, grande Batista, estamos ligados na transmissão da Macaca. O Gustavo Frison é Ponte Pretano, tá pele até o osso. Placar de 1-0, o time do CSA tá vencendo no Majestoso. E vem pela esquerda no campo de ataque, vai tomando posição para arremesso lateral. Igor, autorizado, vai usar a força do braço, lançou na área o Wellington Carvalho de cabeça, tira a bola, sobrou com o time da Ponte dentro da grande área, chega, tira, face de qualquer jeito, Neto Moura, a bola sobrou lá atrás do campo de defesa, vem Leandro, meteu o pé direito, lançou lá para dentro da grande área da Macaca. E o Ivan Quaresma foi tocado com falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater lá dentro da grande área. Na dividida com o Michel Douglas, aliás, não é a primeira vez. Ano passado o Michel Douglas, quando estava no Guarani, disputou o derby contra Ivan, que estava e ainda ocupa o gol da Ponte Preta. Placar de 1-0 para o CSA, o gol saiu muito cedo num cruzamento da direita e o gol de cabeça do Marquinhos, o volantão do CSA. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, hein? O melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopos e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na região central de Campinas.
Luiz Oyama para João Paulo, vem embora, rolou, bola aberta pela meia esquerda, Zé Roberto na lateral, partiu Camilo, cruzou na área, chega lá atrás, tira, afasta Giovani, a bola vai para a linha lateral, cobrança de arremesso pela esquerda, tem pressa, cobra o time Ponte Pretano, placar de 1-0, está perdendo o jogo, tenta acelerar um pouco mais em busca do gol de empate, Luiz Oyama, atrás pela direita para Luizão, na lateral para Podia, de perna direita por dentro, soltando para João Paulo, ele manobra com eficiência, a bola tocou para Luiz Oyama, lançou na área para Matheus Peixoto, antecipa, vem na bola, chega Igor, gira, toca, bate de perna canhota, despacha lá para o campo de ataque, ninguém do CSA, o time inteiro azulino lá atrás no campo de defesa, a Ponte retoma, vem Neto Moura para fazer o passe na frente, na parede, vem pelo setor esquerdo, Zé Roberto, tentou devolver a bola, é falta! Camilo vai pro solo, reclama, diz que tomou uma cotovelada na mandíbula. É falta pela meia esquerda, falta para Macaca bater. E a falta foi do zagueiro e capitão, o Leandro, camisa 30, que parece muito com o Odivan. Lembra do Odivan, Batistão, zagueiro do Vasco? Sim, o Odivan, o pai dele colocou nome de Odivan nele por causa da música do Roberto Carlos, Odivan. Bola parada, vem para fazer a cobrança o time Ponte Pretano, Camilo na bola, ele bate com a direita também, Lazzaroni vai para a bola, ele bate com a esquerda, desistiu Lazzaroni, partiu Camilo, pé direito, levantou na área, Giovani afasta a bola, voltou João Paulo, tenta dominar, tirou de novo Giovani, a bola sobrou, domina Luiz Oyama no campo de ataque, abriu na lateral, na ponta pela esquerda, dominou Camilo, volta a bola pela meia esquerda para Luiz Oyama, recolhe, empurrou lá pelo lado direito, agora é pela direita, vai embora, Podi, dominou na perna direita, desistiu de lançar, preferiu toque recuado lá atrás do campo de defesa, vem o Wellington Carvalho, domina, solta o jogo lá pelo setor esquerdo para Neto Moura, ele recua, novamente toca a bola pela direita, vem para Wellington Carvalho na lateral para João Paulo, trabalha na perna direita, vai recuar de longa distância, toca lá na entrada da grande área para Ivan Quaresma, para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial. Vem João Paulo, domina, pé direito, recolheu, bateu, é gol! Gol da Ponte! Passados primeiro tempo, dominou João Paulo pela intermediária, recolheu com a perna direita e bateu firme, a bola subiu, veio caindo repentinamente a chamada folha seca, e aí o Cajuru tomou um frangaço, ficou só com as penas na mão, o chamado frango clássico. João Paulo não quer nem saber, ele vibra intensamente. João Paulo, ele que tem a linguagem da bola, a torcida vibra, da pele até o osso, examada Ponte Preta. João Paulo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol. Empata o jogo no majestoso. Ponte Preta 1, CSA 1 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. De fora da área, João Paulo acertou um chute cheio de curva. Mais uma bola fácil para o Cajuru, que foi fazer a defesa em dois tempos. Na primeira foi, mas na segunda, Cajuru tomou um frango no estádio Moisés Lucarelli. Melhor para Ponte Preta, melhor para o João Paulo, que marca o 6º gol dele na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, CSA também 1.
E aí, Gleger? Cajuru, hein, Gleger? Que falha terrível, né, Batista? Ele é aquele famoso ditado, né? Tirou o olho da bola. Uma bola que, claro, não dá para tirar o mérito do João Paulo, que arriscou, tentou, né? Mas uma bola fácil, uma defesa tranquila. O cara já tá pensando lá na frente o que vai fazer, né? Tirou o olho da bola, foi pego de surpresa ali. Um frangaço realmente bom para a Ponte. Bom para a Ponte, Batista, porque o jogo estava difícil, complicado. O CSA com uma linha média, dificultando as ações principalmente do setor de meio de campo. E agora pode ser que o jogo melhore aí para a Ponte nesse aspecto aí, que encontre um pouco mais de espaço. Gol. E olha, é isso aí, ó, tem que arriscar, né? Arriscou, chutou, mesmo contando com o frango, fez o gol. Detalhe no ar. Giovani, camisa 21 do CSA, recebe cartão amarelo. E a Ponte cobra a falta. Camilo, pela esquerda, vem pra bola. Pé canhoto, bateu longa distância. Agora todo mundo vai chutar, né, Batista? Fora pela linha de fundo. E o Miranda tá dizendo aqui, mandou um abraço. Miranda, essa você foi buscar no fundo do baú, hein, Batista? Folha seca. A origem. Miranda, grande abraço, Miranda. Muito obrigado aí pela audiência, grande Miranda. Didi, né? Didi, para quem conhece a história do futebol, Didi batia dessa maneira. A bola sobe e ela vem caindo repentinamente, ela perde a força e ela vem descendo. E vem bolar outra vez o time Ponte Pretano pela ponta direita. Vem Apodi, recebe lá pela direita, faz o passe por dentro pela direita. Lançamento lá para dentro da grande área. A bola volta pela meia direita. Neto Moura abriu para João Paulo, tá com moral, lançou na entrada da grande área para Matheus Peixoto. Ele encontrou a marcação, tira. A bola volta, sobra com Wellington Carvalho no campo de ataque. Recolheu para fazer a passe, soltando para Camilo. Volta pela esquerda para Lazzaroni, para Camilo. De primeira para Zé Roberto, passe de calcanhar, partiu Lazzaroni, vai para lateral, cruzou na área para João Paulo, matou no peito para Zé Roberto, pé direito, bateu! Espalma Cajuru! Grande defesa, batida forte, cruzada de Zé Roberto na entrada da área, exigiu uma grande defesa do Cajuru, ele voou de mão trocada, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Se no gol ele falhou, agora o Cajuru foi muito bem, chutaço do Zé Roberto, buscava o ângulo esquerdo, de mão trocada o Cajuru coloca a bola para escanteio, Camilo e Lazzaroni na bola. Camilo e Lazzaroni, vai pra bola o time da Ponte Preta para fazer a cobrança de escanteio no gol lá da linha do trem. Autorizado Camilo, partiu pé direito, levantou na área, desvira a cabeça, a bola sobrou pela esquerda. Zé Roberto de cabeça, Cajuru defendeu o goleiro. Se machuca no lance, caiu, Zé Roberto deu uma cabeçada, depois de que o Wellington Carvalho no primeiro lance, um toque de cabeça, e sobrou para Zé Roberto, que meteu de cabeça e foi buscar. Cajuru, grande defesa, Antônio Lupi. Uma cabeçada forte do Zé Roberto no segundo pau, aproveitou a cobrança longa do escanteio e o Cajuru acompanhou a jogada e mais uma vez foi bem o goleiro do CSA, que agora fica caído com um problema na parte posterior da coxa. Jogo tá parado 1-1. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafemorais.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, a Ponte empata o jogo com o frangaço do goleiro e aí CH o jogo. Senti falta da bola cheia de guizos, né? Eu vi atrás do gol assim, vi um veneno tremendo, não é? Foi frango, realmente vocês têm razão. A Ponte está tendo a tranquilidade que nós pedíamos, ela tem que botar a bola no chão e ela está colocando, com calma, com variação de lado, ora com a Apodi, ora com o Lazzaroni, a movimentação do João Paulo e do Caminho pelas extremas. A Ponte se acalmou no jogo, pôs a bola no chão
e domina a partida, merece o gol de empate e se caprichar um pouco mais, vira o jogo ainda no primeiro tempo, Batista. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Domina lá pela direita, vem Pimpão, recolhe, gira o corpo em cima da marcação, meteu no fundo, vem pra bola no Roberto, tentou o cruzamento, tira Lazzaroni, bate de perna esquerda, bateu de bico, despacha, toca no campo de ataque, Matheus Peixoto não conseguiu dominar, a bola recuada, Cajuru vem dominando lá atrás, Cajuru que é filho de um goleiro, um grande goleiro, Cajuru, né? Jogou no Paraná há muito tempo, Cajuru. Subiu, né? Subiu com o time do Paraná. Portanto, tem sangue de goleiro, mas... Se não me engano, é Alexandre Cajuru? É. Sim, Alexandre Cajuru. É o nome do pai. Não impediu, né? Mesmo tendo sangue de goleiro, não impediu de tomar um frango. Todo goleiro toma frango, né, Greger? E olha, e mostrou muita personalidade, né, Batista? Porque quando toma um frango, da forma que tomou o Cajuru aí, dá uma balada, viu? E aí, em seguida... Ele fez duas defesas dificílimas. A segunda, grau 8, tá? Porque realmente foi uma defesa muito difícil. Isso mostra a personalidade, não se abateu e é assim que tem que ser. O caminho é esse. Luiz Oyama lá atrás, tira a bola na ponta direita, domina Camilo, puxa para dentro, rolou no comando, errou o passe, tira, afasta das duas defesas. Qual foi a melhor? A segunda, aquela cabeçada do Zé Roberto. Foi a mais difícil. A outra é mais plástica, mais bonita, né? De se ver, mão trocada. Mas o grau de dificuldade, aquela cabeçada foi sensacional. A primeira foi que nota? 7. Nota 7, a segunda nota 8. Exato. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 1-1, o jogo está empatado, o CSA saiu na frente e João Paulo, sempre ele, mais uma vez ele marcou para o time da Ponte, empatando o jogo. Entre no YouTube, veja lá, estou narrando aqui, aliás, você entrando no YouTube, vai ver aqui o nosso cenário, nós temos aqui um cenário assinado pela Marília Ramalho. É o cenário que nós estamos aqui trabalhando nesse estúdio preparado especialmente para transmissões de futebol nesse período de pandemia. E aí você vai ver o que é que eu tenho aqui na minha cabeça, o que é que eu tenho cobrindo aqui a minha cabeça. Você vai entrar lá no nosso WhatsApp e colocar uma mensagem, mandar uma mensagem para o Edu Pinheiro. Se você acertar aquilo que eu tenho aqui na minha cabeça, está cobrindo a minha cabeça, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Batista. 97102-1493. 97102-1493. Pois dá uma informação. O Cajuru goleiro do CSA é o Alexandre, o pai dele é o Celso Cajuru. Ambos lá de Cajuru, região de Ribeirão Preto. Um é Celso, outro é Alexandre. Sim. Celso pai, Alexandre filho, que está jogando hoje é o filho. Domina pela direita, vem Norberto. Recolhe, gira na perna direita para fazer o passe, jogando para dentro. O time do CSA vai saindo lá atrás do campo de defesa, empatando o jogo 1-1. Domina pela meia, Natson. Recebe, recua, toca de volta lá para trás para Castan. Castan pela direita para Leandro. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, meteu o pé direito por elevação. Lançou no fundo, Pimpão, mas nem que ele tivesse turbina na bunda. Chegaria nessa bola, é tiro de meta para Macaca bater. O Pimpão, que inclusive já passou pela Ponte Preta, se esforçou todo, mas não conseguiu. Fácil para o Ivan, que vai para a cobrança do tiro de meta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 34, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta está empatando
empatando o jogo. Aliás, foi o CSA que saiu na frente, a Ponte empatou. Ponte Preta 1, CSA 1. Ainda a Série B acabou, América 2, Oeste 1. O gol do América Mineiro foi de Marcelo Toscana, 43 do segundo tempo de falta. Acertaram o que o Batista tem na cabeça. Nilton de São Sebastião, Alagoas. O Jadir e seu filho João Vitor. Só um minutinho, Edu. Vem embora o time da Ponte. João Paulo para Matheus Peixoto. Cruzou na área. Cruzamento mal executado. Seguindo, Edu. Jadir e o seu filho João Vitor, do Jardim Nova Europa. E acompanha também o Del Vecchio lá de Jundiaí. Todo mundo curtindo e vendo. Aí que você tem na cabeça o Cleiton, o Eliel de São Paulo, o Jorginho do Bosque, Gilmar do Jaçanã, o Maurício da Vila União. Diz que a Ponte vence 3-2. Rodolfo, Rogério de Hortolândia acertou. E o Carlos Matozinho acertou. O que o Batista tem na cabeça? Tintura. Tem futebol na Bam Bam Bam. Muito legal, tô gostando aí da criatividade do pessoal, o pessoal acertando, mas também colocando aí em prática a criatividade. Legal, continue mandando, tô gostando demais. Bola pela direita, vem dominando o time do CSA. Pimpão pela direita, recuando para Norberto, toca ainda mais atrás para Leandro, o zagueiro domina, puxa para perto da direita e troca a bola de lado, da direita para a esquerda, sai da quarta zaga Castan. Ele solta o jogo na lateral pelo lado esquerdo para Igor. Ele domina, tenta levar em cima da marcação, reclamou que tomou um pisão no pé o Nadson, a bola sobra lá pela direita, Giovani faz o lançamento na ponta direita para Norberto, rolou para Pimpão, pé direito, colocou na área, tira. O Wellington Carvalho solta o jogo no contragolpe para Camilo no campo de ataque. Passou pela linha lateral, saiu. É arremesso pela direita para a equipe do CSA. Rocha Autopeças, ofertas de aniversário, 28 anos, descontos especiais, pagamento em 6 vezes no cartão. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. A entrega é de segunda a sexta, das 8 às 18, aos sábados, das 8 até as 12 horas. Agilize o seu orçamento, a entrega é pelo delivery. E daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente no Rádio Brasileiro. Comandoria do Pinheiro. Briga pela posse da bola. O time do CSA. Ponte marca. O árbitro parou, marcou falta no Zé Roberto. Falta no campo de defesa lá pela esquerda. 37 minutos passados do primeiro tempo. 1-1. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. O Wellington Carvalho, zagueiro da Macaca, vem para a cobrança de falta lá atrás no campo de defesa. Ele bate curtinho, fica lá atrás Luiz Oyama, devolvendo a bola para o Wellington Carvalho, para Lazzaroni na lateral. Ele tenta sair da marcação alta do time do CSA. O Wellington Carvalho recolheu, rolou, tocou atrás. Ivan Quaresma dispara de perto da direita, levanta a bola no campo de ataque, responde de cabeça Leandro, tocando para Giovani dentro do círculo central. Falta não, o árbitro não marcou. Saiu jogando o time Ponte Bretano, lançamento para Zé Roberto, toca o jogo para Camilo, dominou, recuou, chamou no campo de ataque, vem Lazzaroni lá pela canhota, faz o passe curtinho para Camilo, recebe na perna direita, prepara o passe, passa o pé direito em cima da bola, controla, recua, chamou Luiz Oyama, jogando mais fixado pela meia esquerda nesse primeiro tempo, recebe, recua para o Wellington Carvalho, dali para Luizão, que vem pela direita, ingressando no campo de ataque, na frente para João Paulo, na lateral pela direita, trabalha Podi, tentando levar, solta o jogo para Luizão, para Podi, recebeu, tocou para João Paulo, girou, falta! João Paulo sendo caçado impiedosamente no jogo. Uma vez mais, travado com falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. É o João Paulo, mais um jogo que ele é caçado em campo. Foi assim contra o Oeste, agora contra o CSA. Dessa vez o Marquinhos fez a falta, que já foi cobrada pela Ponte. Marquinhos que marcou o gol de cabeça para o time do CSA, placar de 1-0, e depois a Ponte Preta empatou com o João Paulo.
e um frangaço do Cajuru. Domina pela direita, vem pra bola, podia, recua, chama Neto Moura. Envia pela meia direita para Luiz Oyama, triangulação, lançamento na ponta pela direita para João Paulo, não conseguiu chegar. A bola foi para fora, para a linha lateral, em cobrança de arremesso na peça de defesa. É arremesso lateral para a equipe do CSA. O ponto 10 restaurante já está aberto para almoço todos os dias. O melhor self-service, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes, cervejas geladíssimas. Ou então pensa pelo iFood, ligue 32344390 e retire no ponto 10 restaurante. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado, 40 do primeiro tempo, diz a ICH. Nessa parte final do primeiro tempo, a Ponte diminuiu um pouco o ritmo, né? Ela continua com mais posse de bola, controlando o jogo. O CSA só joga no contra-ataque. Mas eu imaginei, depois do gol de empate, que a Ponte aceleraria para fazer o segundo gol. Não, talvez se poupando, talvez cadenciando. Eu não sei se isso é uma determinação do próprio Brigatti, mas o fato é que a Ponte diminuiu o ritmo, mas continua mandando na partida, Batista. Neto Moura tocou para Luiz Oyama, voltou para Neto Moura e aí tocou na ponta, achando que o Apodi estava lá. O Apodi já tinha saído de lá, se metendo lá para dentro da grande área. E a bola foi fora para a linha lateral em cobrança de arremesso. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. Majestoso, Ponte Preta 1, CSA 1. Ainda a Série B, domingo 11 horas, lá no Durival de Brito, em Curitiba, tem Paraná e Operário. Operário que contratou o atacante Roger Esponte. Vinícius e Vitória da Vila União acertou o que o Batista tem na cabeça. O 55-42, não colocou o nome, acertou. Alô, Marinheiro do Alto da Colinas do Castelo. Eu acho que é Jaguariúna, viu? O Cleiton, Valmir de Valinhos, o Ronaldão e o Newton do Parque Industrial. Muito obrigado, gente. Manda pra cá o que é que ele tem na cabeça. Veja no YouTube, Rádio Bandeirantes. É isso aí, muito obrigado. Bandeirantes AM 1170, a potência do rádio. Nadson vai para a cobrança de escanteio para o CSA. Pé direito, levantou direto, Ivan Quaresma. Chegou, tirou, a bola voltou, sobrou com o CSA na entrada da grande área. Vem Nadson, dominou o pé direito, levantou, bola cruzada na área. Subiu Leandro de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, que perigo! Por pouco, por muito pouco, o CSA não faz o segundo loop. Mais uma vez, quem estava por ali era o Leandro, zagueiro da equipe do CSA. Mais uma bola levantada na área da Ponte Preta. Contra o Oeste foi assim. Contra o CSA também tomou gol. E por muito pouco o time de Alagoas não marca o segundo no Majestoso. Na Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-1, o CSA saiu na frente, a Ponte Preta buscou o empate com o João Paulo. Sai jogando lá atrás o time da Macaca, Luiz Oyama gira em cima do próprio eixo, escapa da marcação do Pimpão. Parte o Nadson, chega marcando também, a bola sobrou dentro do círculo central. Time do CSA induz ao erro, o time da Ponte, bola recuada, vem Cajuru, batendo de perna direita, levanta no campo de ataque para ninguém. A bola sobrou, Wellington Carvalho recua para dentro da grande área. Vem na área de confinamento, Ivan Quaresma bate de perna direita, levantou para a lateral para ninguém. Zé Roberto ainda tentou chegar, não conseguiu, arremesso no Roberto Cobra, soltou no fundo do campo pela direita, o árbitro parou, marcou falta no Lazzaroni, falta do Giovani, falta campo de defesa, falta para a Macaca.
Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052 ou acesse brtrader.com.br. Gleger Zorzin, vamos terminando o primeiro tempo, 1-1, placar é justo, Gleger. Olha, Batista, para mim foi justo sim o placar. A Ponte cometeu aí alguns erros individuais, aliás, tem que tomar cuidado. A dupla de zaga da Ponte olha muito a bola, né? Nesse último lance agora aí, o Luizão também vacilou novamente, tomou antecipação ali do Marquinhos e quase faz o segundo gol. Então, a Ponte precisa estar atenta a alguns detalhes. E outra coisa, os homens de frente, tanto o Matheus Peixoto quanto o Zé Roberto, estão muito fora do jogo, né? Precisa ter um pouco mais de movimentação, um pouco mais de opção de ataque, porque quando você tem um Camilo e um João Paulo, que são ótimos jogadores e que fazem essa armação com qualidade, se não houver movimentação, as opções são muito poucas, né? Então precisa ter um pouco mais de opção de ataque. O Apodi vai muito bem, o Lazzaroni está jogando bem também, chegando, dando verticalidade, dando profundidade. Só precisa melhorar esses dois homens da frente aí, que a Ponte, se voltar com esse mesmo perfil aí, vira o jogo no segundo tempo. Batista. Mais três, vamos até 48, o placar de 1-1. Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos, tudo em 6 vezes no cartão. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Placar de 1-1, CSA fez 1-0 e a Ponte buscou o empate com o gol de João Paulo. Falta, Lazzaroni cobra no campo de ataque, recuando para Neto Moura, jogando para dentro do círculo central, para Luizão, abriu lá pela ponta direita para Apodi, para João Paulo, voltou para Apodi, se apresenta para o lance, Luiz Oyama pela direita para dominar, ele recolhe, toca atrás, recua para Luizão, troca a bola de lado, metendo lá pelo setor esquerdo para o Wellington Carvalho, empurrando na lateral, a Ponte gira a bola no campo de ataque, vem Neto Moura, toca no campo de defesa, recuando para o Wellington Carvalho, viu o pé, virando para Luizão pela direita, ele domina, bate com o lado interno do pé direito, metendo lá na frente para João Paulo, rolou para Apodi, falta no lateral da Macaca, falta para Ponte Preta bater. A falta foi do Igor, camisa número 23, que já tem cartão amarelo. João Paulo na cobrança da falta. João Paulo vem para a bola para fazer a cobrança, ele indica com o braço esquerdo o que é que pretende fazer. A Ponte Preta adianta suas fileiras, os dois zagueiros vão para a área, Wellington Carvalho e Luizão, autorizado, João Paulo, arma aperta a direita para fazer o erguimento da bola, 1-1, partiu João Paulo, mandou no fundo, surpreendeu para Apodi, pé direito, levantou na área, subiu o Wellington Carvalho de cabeça em cima do zagueiro, tira Castan. A Ponte pediu pênalti, dizendo que a bola bateu no braço do Castan. É escanteio para Macaca bater. Do lado direito é o último lance da partida. Lado esquerdo, Camilo e Lazzaroni na bola. Camilo e Lazzaroni são os candidatos, um bate com a direita, o outro com a esquerda. Vamos ver quem é que vem. Partiu Camilo, passou pela bola, Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás Zé Roberto. Com ele o zagueiro tira, Iago, o árbitro marca a falta do Zé Roberto em Iago. É falta para o time do CSA bater. E vai terminar o primeiro tempo. Placar de 1-1, CSA saiu na frente, fez 1-0 no primeiro tempo e depois a Ponte Preta empatou com João Paulo, apita o árbitro, termina a primeira etapa e vem aí o intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Ô, meu amigo Batista, muito obrigado. Ô, Lupe, João Paulo, então, sexto gol, né? 6 gols na temporada, em 21 jogos pro meia. Isso é muito bom, tudo bem, ele chutou, foi fora do goleiro, já Gleger Zorzin comentando, também o nosso CH. E quem que vamos entrevistar aí, deixa eu ver, quem fez o gol foi o João Paulo, né? O Marquinhos
para o CSA, gol a 4 minutos. João Paulo empatou, então, a 23, Lupe. É verdade, você deu esse detalhe do João Paulo, ele iguala ao Roger, né, na temporada, artilharia. Roger foi embora, foi pro Operário, marcou 6 gols. O João Paulo agora também com 6 gols marcados. Os artilheiros da Ponte em 2020 é justamente ele, João Paulo, meia, que fala a respeito do gol e do chute, né, que ele acabou acertando, que surpreendeu. E o Cajuru acabou cometendo uma falha. Graças a Deus, mais um gol. É o terceiro na Série B. Estou muito feliz pela ajuda dos meus companheiros, né? Fui feliz no chute, né? Também teve a ajudinha do goleiro, mas faz parte. O importante é a gente estar concluindo e estar chutando no gol que uma hora a bola entra. Teve uma bela de uma ajuda do goleiro Cajuru, que acabou espalmando a bola, mas depois colocou para o fundo da rede. A Ponte vai empatando em 1-1 com o CSA. João Paulo, camisa 10, marcou para Macaca, Edu. Você vem com o banco, a Ponte joga com Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Luizão e Lazzaroni, Luiz Oyama, Neto Moura, Camilo e João Paulo, Zé Roberto e Matheus Peixoto. No banco, 12 Igor Vinha, 5 Dauan, 8 Bruno Reis, 14 Hernandes, 16 Yuri, 18 Danley, 20 Zanocelo, 21 Moisés, 23 Alisson e 27 Papá Faiê. Então é o seguinte, a nossa brincadeira de hoje é o seguinte, você vai no YouTube, por favor, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, também no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. O Batista está narrando o que é que ele tem na cabeça, hein? Aí lá tem o número do nosso WhatsApp, 97102-1493, 97102-1493, e você manda para mim aqui. E se você acertar, eu falo com muito prazer o seu nome. Jadir, João Vitor e Alessandra, muito obrigado. Benê Moraes, o Luizão, hein? Além de acertar, o Benê tá bravo com o Luizão. Alô, Charutinho, do Parque São Quirino. Edu, manda um alô pra minha sogra, a senhora Amélia. Amélia, sogra do Charutinho. Um abraço pra senhora. De Conceição, na Paraíba, o Lívio. O Pedro Borges, parabéns. Parabéns aí, Pedro Borges, seu aniversário hoje, né? Muito obrigado, felicidades. Mandaram antes da pergunta do Batista, lá no comecinho, mandaram aqui pra gente o Paulo Bonfim, que está em Maceió. Estamos aqui, Edu, com a torcida do CSA, o pessoal está animado. Joyce de Sumaré, o Rudinei de Valinhos, lembrando do Edcinho, eterno presidente da torcida jovem, hoje mora no céu, o Laco de Hortolândia, a Lucila do Jardim Olina. Olha, nossos sentimentos, Lucila, pelo passamento da sua tia, por causa do Covid, nossos sentimentos. Lucila, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes. O pessoal da Fazenda do Gilmar, da Vila Costa e Silva. Alô, pessoal, Fazenda do Gilmar. Professor Tatão, da Vila Boa Vista. O Erinaldo Bezerra, do Parque Ipiranga. Edu, vai dar azulão, hein? Tava dando 1-0. E o Wilson de Marzo avisando que está 5 graus lá em Maringá. Aqui, Campinas... 10 graus agora, 10 graus em Campinas em intervalo, 1-1, Ponte CSA, e já você vai ouvir o gol do João Paulo empatando, agora 22:24. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique e sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo. Acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. E
Agora no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola na rede. Vem João Paulo, domina, pé direito, recolheu, bateu, é gol! Passados primeiro tempo, dominou João Paulo pela intermediária, recolheu com a perna direita e bateu firme, a bola subiu, veio caindo repentinamente, a chamada folha seca, e aí o Cajuru tomou um frangaço, ficou só com as penas na mão, o chamado frango clássico. João Paulo não quer nem saber, ele vibra intensamente. João Paulo, ele que tem a linguagem da bola, a torcida vibra, da pele até o osso, examada Ponte Preta. João Paulo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol. Empata o jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, CSA 1 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. De fora da área, João Paulo acertou um chute cheio de curva, mas uma bola fácil para o Cajuru, que foi fazer a defesa em dois tempos. Na primeira foi, mas na segunda, Cajuru tomou um frango no estádio Moisés Lucarelli. Melhor para a Ponte Preta, melhor para o João Paulo, que marca o 6º gol dele na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, CSA também 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Edu Pinheiro. Abraçando os amigos aqui, mandando WhatsApp. João do Cambuí, bravo com João Brigatti. O Paulo Neves da Vila União, diria CH. Luizão. Bruno Tozelli, muito obrigado. Léo da Coca e o amigo Do e o Thiago da Vila União. Está 1-1, seu Zorzinho, com 5 minutos. A dupla de zaga já estava amarelada, o Wellington Carvalho e Luizão. A Ponte tinha tomado o gol do Marquinhos e depois, hein, Zorzinho? Edu, uma bobagem ali, né? Tomou um gol muito cedo, uma falha, erros individuais. Complicado, né? A gente percebe que o Luizão, no começo da partida principalmente, até comentávamos aqui eu e o Lupe, o Luizão parece que estava meio, né, estranho, parece que meio esquisito assim no jogo, meio nervoso, foi lá, deu uma chegada depois no cara, tomou um amarelo também, no lance do gol ali saiu totalmente errado, perdendo o tempo da bola, né? Inclusive deu uma trombada no cara que estava à frente ali, agora não me recordo quem, e aí o Marquinhos sai ali de trás e o Zé Roberto, que estava no setor para marcar, também não marcou. É duro, né, Edu? Você toma um gol no início do primeiro tempo e aí você tem que mudar a sua estratégia, né? Porque você vem com uma estratégia de jogo
E já no começo você toma o gol e aí você tem que mudar. A gente percebe que o meio de campo da Ponte está um pouco mais protegido, né? Eu tenho visto aqui o Oyama um pouco mais ali por trás, né, liberando a saída do Neto Moura para fazer, o Neto Moura recompondo ali, aparece pouco no jogo, né, a gente ouve falar muito pouco o nome do Neto Moura e também do Oyama, porque estão ali na contenção, protegendo ainda mais, você tendo os 2 zagueiros amarelados, então precisa ter uma proteção maior agora no segundo tempo, para que você não perca um jogador de defesa, né, e aí se perde, aí a estratégia muda novamente. Então, eu gosto da Ponte, acho que tem que ser assim mesmo. Surpreendentemente, né, o CSA adiantou as linhas. A hora que a Ponte tenta sair jogando, ele adianta, tenta neutralizar a saída de bola da Ponte, diminui os espaços, né, vem numa recomposição rápida também, as linhas próximas, agrupado. Então tá difícil entrar, né? Você vê que a Ponte conseguiu aí alguns lances, um de bola parada e numa falha incrível, né, do goleiro Cajuru, que depois mostrou personalidade e se recuperou. Agora, eu espero uma Ponte um pouco mais agressiva, Edu. Acho que o Zé Roberto e o Matheus Peixoto, por serem 2 atacantes, participaram muito pouco do jogo, né? O Matheus Peixoto praticamente que nada, né? Tentou ali uma jogada de linha de fundo, não conseguiu, está muito preso na marcação. Os 2 zagueiros do CSA marcam forte, são 2 zagueiros de boa envergadura, não dá espaço para ele. O Zé Roberto jogando mais aberto um pouco, também não tem espaço, por isso, né? Porque está muito agrupado o time do CSA. Né? Inteligentemente aí, não sei se o Eduardo, que está lá, deve estar na casa dele agora, mas o treinador agrupou demais o time e ele vem numa linha média, em momentos que a Ponte sai jogando, para dificultar, para não dar espaço. Por quê? Porque você vai dar espaço para João Paulo, Camilo, você vai ter problema. Né? Então, o CSA faz muito bem isso, diminui os espaços, tenta, em alguns momentos, uma linha alta, para tentar dificultar ainda mais, e a Ponte tem dificuldade nisso aí. Precisa o quê? Na minha opinião, um pouco mais do seu Apodi, que aparece aí no ataque, sim, aparece muito bem, adiantar um pouco mais o Apodi, adiantar um pouco mais o Lazzaroni, você tem a recomposição boa, tanto do Oyama quanto do Neto Moura. O Camilo é um jogador inteligentíssimo, que participa muito, o João Paulo muito bem no jogo também, então precisa o quê? O Matheus Peixoto, o Zé Roberto, virem flutuar e tentar alguma alternativa no meio dessa boa defesa do CSA. Então, Edu, tá aqui, olha, eu acho que a Ponte tem tudo para ganhar o jogo. É claro que com atenção, com cautela, marcando a bola parada, a Ponte está tendo problema, né? No finalzinho aí agora aí, o Luizão não acompanhou de novo e quase que o CSA faz o segundo gol. Então, são detalhes pequenos e se o João organizar no vestiário, a Ponte pode virar o jogo, Edu. 1-1, intervalo. Oi, CH, o que você achou? Eu achei que foi um primeiro tempo razoável. Se não fosse o início titubeante, a Ponte estaria tranquilamente na frente do marcador, né? Ela começou desatenta, desligada. Por isso tomou o gol da maneira que tomou. E foi uma segunda bola, não é? Foi uma grande confusão ali em um cruzamento onde deram liberdade para o cruzamento, onde veio a cabeçada, deram liberdade na cabeçada, vários erros aconteceram. Depois do gol, eu fiquei imaginando assim, né? Ponte vai ter problema para colocar os nervos no lugar, porque na sequência começou a errar passe, mas aos poucos, com valorização de posse de bola, trabalhando com calma de um lado para outro, a Ponte voltou para o jogo. Ela voltou para o jogo, parou de errar passes, teve mais posse de bola, e o gol de empate foi uma situação natural, construída com organização, não foi de qualquer jeito. A Ponte foi muito rápida, trabalhou triangulação com o Apodi, foi do outro lado, trabalhou a bola com o Zé Roberto e também com o Lazzaroni. Então, a partir do gol tomado, do gol de empate, a Ponte, para mim, mandou no jogo. Ela não teve grandes oportunidades, mas atacou com bastante organização. Não foi de qualquer maneira, teve escanteios a seu favor, teve uma chance com o Zé Roberto de cabeça que poderia ter virado o jogo, mas no finalzinho, 36, 38, eu percebi a Ponte puxando o freio de mão, Edu. Eu senti uma rotação, uma intensidade menor, não sei se de propósito, meio que administrando o resultado do primeiro tempo. No intervalo, o que a Ponte tem que acertar?
posicionamento dos seus zagueiros, pedir bastante atenção na diminuição antes da feitura dos cruzamentos, eu estou falando do Apodi e principalmente do seu Lazzaroni, e ver qual é a condição física do Neto Moura, porque agora ele vai ter que trabalhar muito. Os dois volantes, ele e o Oyama, vão ter que trabalhar muito para fazer essas bolas chegarem para os meias, para fazer a ponte ter posse de bola no campo de ataque, mais próxima do ataque. Não adianta ter posse de bola no setor de defesa. Tem que voltar praticamente da mesma maneira, mas com uma diferença essencial, Edu, e isso vai determinar o que vai acontecer no segundo tempo. Primeiro, a atenção no setor defensivo, prestar bem atenção que os dois zagueiros já estão com cartão amarelo, mas a ponte tem que ser rápida, tem que ser intensa até 20, 25 minutos para sair esse segundo gol. Aí mudar a partida, deixar para o CSA tomar a iniciativa e ela aproveitar dos contra-ataques. E trocou o goleiro, hein? É isso, Lupe? É isso, Edu. Cajuru machucado ficou no vestiário e o Bruno Grassi, camisa 31, tá vindo para o jogo. Tem mais uma substituição também no CSA. O camisa 10, o Renatinho, vem para o jogo e daqui a pouquinho eu informo quem deixou o campo, Edu. E a ponte não muda? Aparentemente não, a ponte é a mesma do primeiro tempo. Bom, o frango, o Gleger, o nível de frango. Sim. O nível? O nível dele, o que tomou o goleiro aí do Edu, isso daí vai tomar um na vida, outro na morte, porque realmente foi um frangaço, né? Você vai falhar, você vai tomar um... Mas esse aí foi o famoso piruzaço. -4. E vai começar no segundo tempo e o show vai continuar aqui na Band. 1-1 por enquanto. É ele mesmo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo. A ponte atrás de uma grande vitória. Vai Macaca. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Vai Macaca! O time da Ponte domina Zé Roberto, ele foi travado, caiu, o árbitro mandou seguir o jogo. Olha a recuada, Luizão vem, domina na perna direita, sai jogando, rolando o rasteirinho, entregando pela esquerda, vem para Wellington Carvalho, para Lazzaroni, no campo de defesa, Lazzaroni meteu o pé canhoto, lançou para Zé Roberto, mandou um tijolo, Zé Roberto conseguiu dominar, partiu lá para a ponta, recebe, saiu com bola e tudo. É arremesso lateral, campo de defesa, mexeu CSA, diz aí Antônio Lupi. Duas modificações, a primeira Cajuru, goleiro que tomou um frangaço no primeiro tempo, machucado, ficou no vestiário. 31, Bruno Grassi, tá no jogo. E a segunda no CSA, 25, Iago, também ficou no vestiário. E 10, Renatinho, também tá no jogo. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Vem embora, Zé Roberto dominou, soltou para Camilo, outra vez para Zé Roberto, a bola ficou presa na malha de marcação dentro da grande área, mas no rebote apareceu Luiz Oyama para Neto Moura, ele pisa na bola, desiste de atacar, recua para o campo de defesa para Wellington Carvalho, jogando para dentro do círculo central para João Paulo, um estirão para Apodi, cruzou, vai fazer o gol, Matheus Peixoto bateu, é gol! Gol! E meio passado o segundo tempo, lindo
lindo passe. João Paulo pegou dentro do círculo central e fez um lançamento primoroso, espetacular para Apodi, dentro da grande área de primeira. Apodi meteu o pé direito e cruzou para a entrada da pequena área. Matheus Peixoto chegou na corrida e com o pé canhoto jogou a bola no fundo do gol e ela fez Matheus Peixoto, artilheiro. Que lindo gol, com todos os toques desde o meio-campo. O futebol é um esporte de amplitude de emoções, emoções desvairadas. A torcida vibra, vibra da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, no vira-vira virou pra cima do Céssia, no estádio majestoso. Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, camisa 29. Do gol, marca e amplia. Ponte Preta 2, CSA 1. E o detalhe do gol é seu, Antônio Lopes. Um golaço no estádio Moisés Lucarelli. Um gol nota 10. Nota 10 do lançamento do João Paulo. Do meio-campo para o Apodi no lado direito. De primeira, o lateral direito levantou a cabeça e viu o posicionamento. Nota 10 do Matheus Peixoto, que só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo da rede do Bruno Grassi. Matheus Peixoto marca o segundo gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, CSA 1. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão, obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Camilo dominou na passagem de bola pela esquerda de Lazzaroni. Ele recebe, recua, toca para Zé Roberto, para Matheus Peixoto na entrada da grande área. Recuou para Neto Moura, para Zé Roberto. Apareceu Leandro para afastar, veio tirando o time da Ponte, mantém a marcação alta. Rechaça, toca para fora pela linha de fundo. Eu sigo com o giro do placar. No majestoso, no vira-virou, virada da Macaca. Ponte Preta 2, CSA 1. E a Ponte na classificação nesse momento, terceira colocada com 8 pontos. E está indo para 8 pontos. Um abraço pro 75-45 de Balneário do Camboriú. Seu Edu, aqui tá frio para chuchu, mas eu tô vendo o Batistão aqui, hein? E o César lá de Matozinho, interior de Minas Gerais, mandando aquele abraço. Bandeirantes AM 1170 e também pelas plataformas digitais. Você que gosta de ouvir a Bandeirantes pelo aplicativo, é o seguinte, em algumas correções foram feitas no aplicativo, então você tem que baixar novamente caso não esteja conseguindo ouvir a Rádio Bandeirantes. Camilo toca na bola, soltando para João Paulo, os dois meias. É bonito ver os dois jogando. Recebe Neto Moura dentro do círculo central. Abriu pela direita para Zé Roberto. Zé Roberto jogou a bola para a linha de lado, porque tem um jogador passando mal, hein? Ai, meu Deus. É o camisa 2, Norberto, está vomitando em campo. Está passando muito mal, Norberto. Sabe o que é isso aí, Batista? O quê? O cara chega no vestiário e aí tem suplementação, né? E o cara dá uma exagerada. E na suplementação começa a correr, dá aquele, né? Aquele revertério. Dá um revertério, né? Aquele revertério no estômago. Aconteceu muito comigo isso. É complicado. O cara se exagerar, porque é muito pesado, né? Aquela massa que o pessoal toma, muita proteína.
E acaba dando isso Pode aí. exagerar, Aliás, ô né? Batista, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu grande amigo, meu irmão Zé Neves. Zé Neves tá mandando mensagem, tá louco lá, que a macaquinha dele fez o segundo gol. Tá falando, aqui eu só escuto o Batistão. Legal, grande Zé Neves. Zé Neves que trabalha na Rádio Educadora, emissora do Grupo Bandeirantes Educadora FM. Zé Neves, que é um dos maiores humoristas do Brasil. Fazia grandes shows, né? Mas infelizmente por causa da pandemia não está podendo fazer show. E vem o time da Ponte, bola aberta pela ponta canhota. Camilo estava impedido, estava na banheira, mas esta banheira aí não é boa não, hein, Lupinho? Não é a boa e também não foi legal o zoom que o cara da câmera deu no Norberto, porque eu vou falar um negócio pra você, meu amigo. Cruel, hein? Nossa, embrulhou até aqui, viu, Batista? Cruel. Segura aí 2 minutos que eu já volto. Muito cruel. E olha, é o seguinte... Quero mandar aqui um grande abraço para o Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Tigrão. Alô, Tigrão, tá ouvindo aí a transmissão? Você ouviu o que o Gleger falou? Não pode ter exagero, não pode tomar exageradamente, entendeu? Senão depois, cara de folga, final de semana, sexta-feira... Entendeu, Tigrão? Não pode exagerar, hein? Domina o time da Ponte. Vem Camilo rolando pra dentro, soltando pra Luiz Oyama. Na passada legal. Abriu na ponta. Vem a Podi. Pé direito. Cruzou na área. Matheus Peixoto. A bola passou. Veio o Camilo. Não conseguiu dominar. Chega, tira Leandro. A bola continua viva lá pra dentro da grande área. Foi rechaçada. Caiu fora da área. Domina Luiz Oyama. Tentou manobrar no giro. Foi ao solo. Empurrado por trás. O árbitro viu, marcou. É falta para Macaca bater. Em cima do Luiz Oyama, o japonês da Macaca, que inclusive não escolheu o futebol quando começou a praticar esporte. Era tenista lá em São José do Rio Preto, mas depois optou para o futebol e a falta já foi cobrada. E vem João Paulo, domina soltando para Lazzaroni, na ponta canhota, voltou para Zé Roberto, domina bem, mete o pé direito para fazer a inversão lá pela ponta direita para Podi, de uma extremidade a outra, recolheu a Podi, recua pela meia direita, vem para Luiz Oyama, atrás pela esquerda, vem descendo no campo de ataque, o Wellington Carvalho para Lazzaroni, na frente para Zé Roberto, voltou para Neto Moura, deu uma linda enfiada lá para a entrada da grande área, mas espirrou, a bola foi à linha de fundo, saiu lá atrás, pega firme o Bruno Grassi. Olha, o terceiro goleiro do time do CSA nessa bezona, hein? Começou com um goleiro, jogou lá acho que 2 jogos, teve que trocar. Começou com o Igor, né? Depois trocou, aí entrou esse Cajuru. E esse Cajuru com 2 jogos, esse é o terceiro jogo dele, o Cajuru saiu. E agora entrou o Bruno Grassi, sentindo muito o CSA. Se não é problema de Covid, é problema de contusão. Tá complicadíssima a situação do CSA. Rocha Autopeças, peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Agilize o seu orçamento. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Giovani tenta levar, chega atrás, tira, afasta, vem Camilo, gira, tenta escapar, é falta. Renatinho estava na bola, o árbitro parou, marcou falta, campo de defesa para Macaca. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Individualmente, quem está fazendo a melhor bezona deste ano é o João Paulo. João Paulo está soprando nessa bezona, marcando gols, jogando maravilhosamente bem. Grande campeonato vai fazendo o João Paulo. O contrato do João Paulo vai até quando, hein, Lupi? Até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pertence a quem? Tombense. Passou pelo Avaí, mas o contrato dele, a equipe que tem os direitos econômicos é do Tombense, que emprestou o atleta para a Ponte Preta. Tem alguma cláusula, alguma multa rescisória no contrato? Não, mas possivelmente, né, a maioria dos contratos é assim. Se surgir uma proposta de Série A ou de fora do Brasil, aí o atleta pode deixar a Macaca. Isso é que é doído, hein? Com um empréstimo é mais difícil, né, Batista? Com um empréstimo assim, o pessoal não coloca multa alta, não tem como.
Até porque o clube, a Tombense, tem interesse do jogador estar numa Série A ou fora do país. Então vai ser difícil segurar o João Paulo, hein? Sem dúvida, está fazendo um grande campeonato João Paulo. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias. O melhor self-service, grande variedade de carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788 no centro de Campinas. A Ponte trabalha a bola no campo de defesa, levantamento no campo de ataque para Matheus Peixoto. Meteu na área para Zé Roberto, limpou o pé direito, bateu, trava lá atrás, Leandro tira. A bola voltou na lateral, passou pela marcação, Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão da grande área. Vem lá atrás pela esquerda para afastar Igor, chega tirando e afastando, a bola sobra no campo de defesa. Sai jogando o time do CSA. Placar de 2-1 de virado, o CSA saiu na frente no primeiro tempo. A Ponte buscou um empate com João Paulo, houve um frango também do goleiro Cajuru. E no segundo tempo a Ponte marcou um golaço, um gol realmente muito bonito desde a origem. A origem com o João Paulo, lançamento para o Apodi na área, na linha de fundo, o cruzamento. E o Matheus Peixoto meteu na rede, placar de 2-1. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. Carlos Henrique, o passe pesado, quase 15. Segundo tempo, 2-1, a Ponte virou, CH. Era tudo o que precisava acontecer, um gol rápido, a Ponte manda no jogo, manda no placar. E agora o jogo mudou, né? Quem tem que tomar a iniciativa da partida é o CSA. E a Ponte, com mais liberdade, tem que caprichar para tentar fazer rapidamente o terceiro gol. Mas a Ponte é melhor no segundo tempo e manda na partida. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989-795052. Acesse brtrader.com.br. Cartão, a informação na Bandeirantes. Camisa 17, Rodrigo Pimpão fez falta em cima do Lazzaroni, levou a pior o jogador da Macaca, mas a falta foi marcada. Pimpão 17 amarelado. Pimpão amarelado. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Em agosto, completando 28 anos. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 2-1, o time da Macaca virou o jogo para cima do CSA aqui no comecinho da partida. Marcou fazendo 1-0, gol de cabeça, mas a Ponte ainda no primeiro tempo empatou e no segundo tempo virou. Alterações no CSA. Saiu o Rodrigo Pimpão com a 17. Rodrigo Pimpão foi embora e entrou o 29, o Alano. Alano com a 29 está no jogo. E não deu para o Norberto não, passou mal no jogo, deixou o campo e já eu informo quem entrou no lugar dele. Bola parada pela direita, o time do CSA vem para fazer a cobrança. Vai tomando a posição pela direita no campo de ataque. O CSA vai se ajeitando para fazer a cobrança na marca de 16, quase 17 minutos do segundo tempo. A Ponte se fecha inteira lá para trás. Vem Nadson, arma perto da direita, falta na intermediária. Neste segundo tempo, o time do CSA ataca contra o gol da linha do trem. O jogo é no Majestoso. Time do CSA adianta suas fileiras para a entrada da grande área. Parte o Nadson, pé direito, levantou na área, subiu Luizão de cabeça, tira. A bola caiu lá atrás do campo de defesa, tenta sair Zé Roberto. Ele domina, bate contra o corpo do adversário para ganhar tempo e o arremesso lateral. Pois não. Então, confirmando, 17 Pimpão foi embora, 29 Alano está no jogo e o Norberto com a 2 também está fora. O 13, Caio Felipe, está no jogo, 2 modificações no CSA. Ao todo já foram 4 substituições.
Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 2-1, a Ponte vai engatando a segunda vitória na Série B, a Bezona. E a Bezona é aqui. Entre no YouTube, procure lá por Rádio Bandeirantes Campinas. E aí é o seguinte, ó, vou colocar agora. Entre lá e veja o que é que eu tenho aqui cobrindo a minha cabeça. Aí você anota, veja o que é e mande uma mensagem para o WhatsApp 971021493. 971021493. Se você acertar, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Bandeirantes. Bola parada, o time da Macaca vence o jogo, mas o CSA vai se assanhando na partida. É uma falta lá pela direita. Vai para a bola Nadson para fazer a cobrança. O CSA adianta suas fileiras. Vai colocando 2, 4, 5, 6 jogadores na entrada da área. É perigo. Autorizado, partiu Nadson, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás de cabeça. Neto Moura ajudando a defesa, tira, soltando para Luiz Oyama. Lançou na frente para Camilo, o goleiro saiu, Bruno Grassi chegou tirando, porque se ele não chega, o Camilo ia sair na cara do gol. Antônio Lupi. Um belo passe do Luiz Oyama, viu o posicionamento do Camilo, passe muito longo, e o Bruno Grassi foi corajoso, fez o corte, por pouco a Macaca não faz o terceiro. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 2-1, o time da Ponte vai vencendo o jogo no estádio Moisés Lucarelli, sem público, sem torcida. Tem aqueles torcedores, né, que foram colocados ali, chamado torcedor de papelão. É um totem com a imagem, com a foto dos torcedores. Vem Camilo, toca atrás, a bola sobra, o árbitro parou, marcou uma falta lá atrás, a falta para o time do CSA. A torcida está realmente com muita vontade de comparecer no estádio, mas acontece que Campinas está na fase amarela, na faixa amarela. E faixa amarela ainda não pode ter a presença de torcedores. Pode ter jogo de futebol, mas não pode ter a presença de torcedores nas arquibancadas. Placar de 2-1, o time do CSA tem a posse de bola, vem com o Renatinho. Ele domina, rola para a lateral pelo setor esquerdo, o Igor domina, enfia a bola para dentro do círculo central, na recuada, soltando para Leandro, empurra pela direita, vai embora para o campo de ataque, caiu Felipe, domina, recua, toca o jogo lá atrás do campo de defesa. O time do CSA tem dificuldade para fazer a transição. Pela direita, toca na bola, recebe, domina pela direita, Leandro bate, toca errado, ô louco. Jogou a bola no João Brigatti. Você viu a pegada dele, Batista? É. O João Brigatti. É. Goleiro, quem sabe, quem vez sabe, goleiro, sempre goleiro. Olha lá, ó. Tá de luva, hein? Olha lá. Que isso, hein, João? É, grande Brigatti. E pegou a bola e deu uma bitoca. Um beijinho na bola. O protocolo não permite. Mas sabe como é que é, né? Mas ele relembrou os bons tempos, né, Batista? E aí, fez um carinho. Protocolo o quê, cara? Ele lembrou do protocolo. É falta pela meia esquerda, campo de ataque, falta para Macaca bater. Lazzaroni faz um movimento com o braço pedindo para que os zagueiros da Ponte Preta apareçam dentro da grande área. É o Lazzaroni e o Camilo, os dois estão por ali, é falta para a Ponte Preta. 22 minutos passados do segundo tempo, 2-1 para Macaca. São 4 jogadores da Ponte Preta na linha de entrada da grande área. Vai para a bola Camilo para cobrança de falta. Partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Michel Douglas. Centroavante ajudando a defesa, mas saiu jogando errado. Recolhe Neto Moura, domina, soltando o jogo para Matheus Peixoto. Falta!
Quando ele foi fazer o giro, foi travado, o árbitro ligado, atento, viu, marcou uma falta perigosíssima para Macaca bater. E o Matheus Peixoto foi muito esperto, porque ele usou o corpo, protegeu a bola e o camisa de número 13, o Caio Felipe, por trás fez a falta. O Camilo tá por ali, o Lazzaroni também, quase que o Lazzaroni já fez um gol de falta na partida. Momento importante para Macaca que pode ampliar o placar. Vai para a bola para fazer a cobrança de falta. O time da Macaca na marca de 23 minutos. Placar de 2-1. CSA fez 1-0. A Ponte buscou um empate ainda no primeiro tempo com um frango do goleiro. E aí no segundo tempo fez placar de 2-1. Esse close aí no Camilo, hein? A cara do Rodela. Rodela do programa do Ratinho. O Camilo é a cara do Rodela. Que é isso? É falta para Macaca. Quase na entrada da área, uns 4 passos da linha frontal da grande área. Camilo parte com a direita, Lazzaroni com a esquerda. 5 homens na composição da barreira. O meu coração está pedindo gol. Camilo, pé direito, bateu por cima do gol. 1 metro acima do travessão, é tiro de meta para o CSA. O Camilo buscava ali o lado direito do goleiro Bruno Grassi, pegou muito embaixo da bola, tiro de meta já cobrado pelo goleiro da equipe de Alagoas. O ponto 10, restaurante já está aberto todos os dias para o seu almoço, todos os dias o melhor self-service, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Ou então é o seguinte, peça pelo iFood, tá? Ou então você liga lá, 3234-4390 e vai retirar do ponto 1 restaurante. Domina o time da Ponte, vem pro jogo Camilo pela ponta canhota. Meteu para dentro para Neto Moura, abriu para Zé Roberto na esquerda, o árbitro parou, a bola bateu nele. É assim que manda o novo protocolo da arbitragem, né? Bateu no corpo, tem que parar e a bola será colocada no chão, né? Bola ao chão, não tem disputa. A bola é devolvida para o time que tinha posse de bola. É isso que ele faz. Recua, a Ponte tinha posse de bola. Recua pro campo de defesa. Vem Luizão dominando. Soltando para o Wellington Carvalho na lateral. Para Lazzaroni. Ponte de perto esquerda. Levanta no campo de ataque. É para correr. Chegou Matheus Peixoto e apanhou da bola, hein? Não conseguiu dominar. A bola foi para a linha lateral. É cobrança de arremesso pela direita. Tem que ser muito técnico para dominar essa bola. Uma bola longa. Ela vem com muita dificuldade, ele não conseguiu dominar, cedeu arremesso lateral, mas brigou pela posse da bola. Matheus Peixoto tirou, tocou para Camilo pela lateral da grande área, arrancou, vai para o solo. Reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Não marcou a falta no Camilo, agora marcou uma falta bem mais atrás, mas ainda no campo de ataque na esquerda, em cima do Lazzaroni. E aquela falta lá, houve a falta ou não no Camilo, Antônio Lupi? Eu tive a impressão que não, Batista. O Camilo acabou dando um toque a mais na bola, teve o choque com o zagueiro do CSA, mas na minha opinião, um lance de jogo. Falta, Lazzaroni parte, levanta no campo de ataque para ninguém, reparte Leandro, estilo Peck de Fazenda, enfiou o pezão, 45 na bola, jogou para lateral, é arremesso pela esquerda, vai a Ponte para fazer a cobrança na marca de 26 minutos, daqui a pouco eu vou girar o placar. Zé Roberto tentou passar como um raio laser no meio do corpo do jogador do CSA, não conseguiu, mas a Ponte retoma, vem o Wellington Carvalho pela esquerda, levanta para a entrada da grande área, sai lá atrás, Bruno Grassi, chega, pega, domina, sai para o jogo o time do CSA, placar de 2-1, o time da Ponte vence o jogo, o CSA tem a posse de bola, Igor se manda, avança para o campo de ataque, não consegue dominar, toca a bola atrás, a marcação em cima dele, vem para Giovani, 2-1, domina lá atrás do campo de defesa, Castan toca para Leandro pela direita, bola muito curta, é obrigado a voltar, Caio Felipe volta, pega,
domina. Time da Ponte mantém 2 na frente na marcação. Matheus Peixoto e Camilo. Giovani toca na bola, abrindo na lateral pelo setor esquerdo para Iago. Iago no campo de ataque, domina e recua. Volta para Giovani. Meteu o pé direito, atravessou da esquerda para a direita. Veio na cabeça, ele cai. O Felipe tocou na frente, errou o passe. Chega Lazzaroni, tira. Na frente vem para Matheus Peixoto. Para João Paulo, dominou o pé direito, bateu a bola desviada, vai embora! Matheus Peixoto rolou para Camilo, uma batida espetacular de João Paulo, ele adiantou e soltou a perna, ela tocou no Castan, foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. O João Paulo tinha até a opção do Lazzaroni, que saiu do lado esquerdo e estava se posicionando no lado direito, só que resolveu arriscar, a bola desviou no jogador da equipe do CSA e a Macaca tem escanteio pelo lado direito. Escanteio pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança. Lazzaroni bate de canhota. A Macaca vai levando 4, 5, 6 para dentro da grande área. Momento de grande expectativa. Placar de 2-1. Vai para a bola para fazer a cobrança. Lazzaroni desistiu. Partiu Camilo, pé direito, levantou na área. Toque de cabeça. Luciano Castan tira. A bola volta reboteada. Sobrou. Vem para a bola, pé canhoto. Bateu João Paulo. A esquerda não é a boa dele, mas ele caiu na esquerda, queimou pro gol, errou o tiro de meta pro CSA. E foi de perna esquerda que o João Paulo marcou um golaço lá na Vila Belmiro, mas desta vez ele não teve a mesma sorte nem a felicidade. E lá vem a Macaca de novo. E vem a Macaca de novo, bola aberta na ponta, Camilo dominou, rolou para João Paulo, pé direito, bateu, vai embora. Agora veio para boa, mas ele enfiou demais o pé por baixo da bola, ela subiu, saiu o tiro de meta CSA. Mais uma vez com João Paulo e Camilo, a dobradinha de meio-campistas da Macaca, João Paulo muito embaixo, a bola se perdeu pela linha de fundo, João Paulo que ao lado do Roger agora são os artilheiros da Macaca na temporada com 6 gols. Na Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 29,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Pezona é aqui, majestoso, Ponte Preta 2, CSA 1, Edu Pinheiro. E o América Mineiro marcou no final do Independência e venceu, América 2, Oeste 1, acertaram, vendo você no YouTube, o Álvaro da Zona Sul lá de São Paulo, diz que está 8 graus, de Pedreiro Gabriel, a Rita Maluca, como sempre, de Jussara em Goiás, o Wellington de Oliveira, um abraço para Marisa, alô Marisa, é o Marcelinho me lembrando aqui, o Ney Rocha de Valença do Piauí, o Gaudêncio Sepúlveda, tem mais o Ebert do Jardim Nova Europa, Eduardo do Recanto e de Campinas, Renato Sombra e o Alberto, alô Alberto, muito obrigado, hein? E a Ponte virou batição, mudou tudo aqui, hein? Mudou tudo, Luizão é muito melhor que Oscar, que Polozzi, Nenê Santana, do que Juninho Fonseca e André Cruz. Sensacional, legal a criatividade do torcedor participando conosco na grande jornada esportiva. Mexeu, vai. Matheus Peixoto, autor do segundo gol da Ponte Preta, está indo embora. Matheus Peixoto com a 29 está fora. 21, Moisés, também atacante, está no jogo. Moisés está entrando. Moisés, camisa número 21. O Matheus Peixoto agora recebe um abraço apertado, caloroso do chefe. João Brigatti realmente demonstrou todo o afeto para o jogador que marcou o gol da virada. Carlos Henrique, o bate pesado, alteração na Macaca, diz aí CH. Peixoto fez um bom jogo e cansou, né? Acho que até demorou um pouquinho o treinador da Ponte para mexer. A Ponte põe a bola no chão, mas tem que matar o jogo, né, Batista? Para não passar nenhum tipo de apuro, né? A Ponte manda na... Olha o João Paulo.
Zé Roberto rolou para João Paulo, tentou escapar da marcação, não conseguiu, tira, afasta lá atrás, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso lateral para Macaca pela esquerda. Então, para concluir o meu comentário, a Ponte tem que acelerar um pouquinho mais agora, é o sprint final para fazer o terceiro gol. O CSA incomoda muito mais, aliás, incomoda muito pouco, tem pouca força física e a Ponte consegue, está organizada. Agora, repito, tem que dar o sprint final para fazer o terceiro gol e ficar tranquila na partida. Placar de 2-1, a Ponte tem que fazer o terceiro, né? Para ficar um pouco mais tranquila e para ter aí uma reta final de partida sem passar sufoco. Mexeu. Vai. Camisa número 7, camisa número 21, Giovani. Giovani com a 21 tá fora no CSA. 7, Andrigo, atacante, tá no jogo. Andrigo, camisa número 7, está entrando no time do CSA. Mais uma alteração no time das Alagoas. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. E daqui a pouco tem jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Domina a bola pela direita, Leandro solta o jogo na frente, placar de 2-1. O time do CSA corre atrás do empate no Majestoso, vencia por 1-0 e tomou a virada. Domina lá pelo setor esquerdo, vem na bola Igor para fazer o passe da esquerda para a direita. Vem pela direita, Caio Felipe recua na zaga. Na marca de 32-33, agora marcando o cronômetro da Bandeirantes. Marquinhos solta o jogo pela direita para Caio Felipe, volta para Renatinho pela direita. Rolando na frente, vem para Marquinhos, tentou passe por dentro, passe errado, tira, afasta lá atrás, está jogando o time da Ponte, vem Luiz Oyama, passe errado, dominou, Marquinhos rolou, abriu dentro na área, na entrada da grande área, voltou, perto esquerda, Marquinhos bateu cruzado em cima da marcação, chega lá atrás para afastar, tira Lazzaroni para João Paulo, ele recebe, domina, joga atrás para Lazzaroni por dentro, vem pela meia esquerda, Neto Moura para dominar, tocando para João Paulo, ele recebe no campo de defesa, vem na passada para fazer a passe para Neto Moura, para Camilo, Camilo dentro do círculo central, recua para Luizão, ele domina lá atrás na zaga central, abrindo pela direita para Apodi, mais plantado neste momento, Apodi domina, recua, toca o jogo, o time da Macaca, toca a bola no campo de defesa, vem para Luizão pela zaga central, ele troca a bola para a quarta zaga, virando para Lazzaroni, para João Paulo, um pouco mais à frente, ele recua, na entrada da grande área, vem para Wellington Carvalho, pela direita, entregando para Luizão, Luizão domina, bate de pé da direita para Luiz Oyama, na frente para Camilo, Camilo ficou encaixotado na marcação, perdeu, tenta a recuperação, vai para cima, o árbitro parou, marcou. Falta pela meia esquerda, falta do Rodella, é falta para o CSA bater. E o Camilo recebeu uma bronca do árbitro ali, acabou fazendo a falta em cima do jogador do CSA e lá vem bola na área da Ponte Preta. Bola para a equipe do CSA em cobrança de falta, 35-30, meia esquerda, vamos ver quem é que vem, da marca de 35 minutos passados do segundo tempo, placar de 2-1, a Ponte virou para cima do CSA, partiu Renatinho, pé direito, levantou na área, Ivan Quaresma, sai, dá um tapa nela, expulsa a bola da área, jogou para fora, para a linha lateral. E arremesso vem pela direita para fazer a cobrança, mas o jogo está parado, hein? Lazzaroni está caído, está com a mão ali à altura das escadeiras. Parece que está sentindo ali, toma uma pancada o lateral esquerdo da Macaca, hein, Antônio Lupi? É verdade, está com a mão ali nas costas, Lazzaroni que deixou o campo na última rodada com câimbras, conquistou novamente a vaga de titular, deixou o Hernandes no banco de reservas. Cobrança de arremesso lateral, caiu Felipe, solta o jogo no fundo do campo, a bola escapa, saiu. Lazzaroni que já está recuperado, estava na bola, se irrita, protesta, mas o Bandeira marcou a saída pela linha de fundo e cedeu. Escanteio para o CSA bater. Escanteio para a equipe do CSA, jogadores da defesa vêm para o ataque e vão posicionar a sua defesa. Renatinho,
autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, chega, tira Luizão, a bola ficou viva, caiu na entrada da grande área, chega João Paulo para afastar, tira, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem Caio Felipe, pegou, recuou, chamou Bruno Grassi, ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque, Luizão, chega, tira, afasta, arma o contra-golpe do time da Macaca, metendo pela meia direita para João Paulo, recua para Apodi, recua ainda mais, Luizão de pé direito, ligação direta com o ataque com Camilo, Caio Felipe, de cabeça chega, tira, joga para fora, para a linha lateral, tem pressa o time da Ponte, já cobra arremesso lateral, vem Caio para Lazzaroni, partiu, na evolução pela esquerda, avançou pela linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área, chega para tirar, afasta Igor, mandou para fora pela linha de fundo, é tiro escanteado para Macaca bater. O Igor não quis nem saber de correr risco, não esperou o Bruno Grassi e mandou a bola pela linha de fundo. Melhor para Ponte Preta, que ganha escanteio pelo lado esquerdo. Zé Roberto, Luizão, os dois grandalhões estão na área. Dois candidatos para batidoria, escanteio, Lazzaroni e Camilo, vamos ver quem é que vem, partiu Camilo, abdicou da função, Lazzaroni, pé canhoto, levantou na área, subiu o zagueiro, tira a bola, voltou, João Paulo dominou, rolou para Zé Roberto, pé direito, cruzou na área, em cima do Renatinho, ele tira, afasta a bola, volta no ponto de origem, Zé, partiu lá pela ponta direita, leva em cima do Castan, tentou arrancar, foi a linha de fundo, o árbitro parou, marcou falta do Zé Roberto no Castan. Zé Roberto tá sentindo, hein? É que o Castan caiu em cima dele. Castan, que deve pesar aí uns 80 quilos, caiu em cima do estômago do Lazzaroni, aliás, do Zé Roberto. O Zé Roberto tá caído. E rasgou a camisa ali do Castan, porque o Zé Roberto, na queda, acabou puxando o uniforme do camisa número 4 da equipe do CSA, que caiu em cima do Zé Roberto. Tá caído, camisa 9 da Macaca, a Ponte vence 2-1. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse drtrader.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Grande abraço, tá curtindo o som da Bandeirantes, André Nunes. Grande dentista, um dos maiores do Brasil no ramo de implantes dentários. Um grande abraço, muito obrigado. E vem a Ponte, Luiz Oyama soltando no corredor para Camilo. Partiu em disparada, soltou para Zé Roberto, entrou na área, caiu, levantou, voltou, tirou, meteu o pé direito, rolou no fundo do campo para João Paulo. Acabou o campo, a bola saiu. É tiro de meta para o CSA. A tentativa do Camilo, que deu passe para o Zé Roberto, que já voltou, tá tudo bem com ele. Deu um passe para o Moisés, mas acabou a bola saindo pela linha de fundo. Sei não, hein? Acho que o Zé Roberto vai pedir para sair. Bem, quantas alterações o Brigatti já fez? Uma alteração, ainda tem 4 para fazer. Então, se o Zé Roberto quiser ir embora, nenhum problema. E vem o CSA, tá gostando do jogo, isso é perigoso. Partiu Caio Felipe lá pela ponta direita, rolou para Alano. Ele partiu, vai para a ponta em cima da marcação, adianta demais a bola. Saiu, foi embora para a linha lateral, é arremesso. O Castan rasgou a camisa dele, não pode atuar com a indumentária avariada. Então ele trocou a camisa e agora voltou para o campo de jogo com uma nova camisa. Está, portanto, com a indumentária refeita. Mexeu. Vai. 9, Zé Roberto tá fora. Zé Roberto com a 9 tá fora.
camisa de número 5, Dauan, ex-CSA, está no jogo. Dauan está entrando e aí CH, como diria o grande jornalista Júlio Nascimento, vai fechar a casinha. Ele já fez a sinalização de um tripé de volantes, né? Vamos ver quem vai ficar centralizado, um volante de um lado, que deve ser o Neto Moura, e o outro o Luiz Oyama. E o Dauan nesse bolo todo vai adiantar o Camilo ou o João Paulo. Porque no banco não tem o que fazer, né, Batista? Não tem jogador da característica do Zé Roberto que pediu para sair e cansou. Mas a Ponte está administrando muito cedo esse placar, né, Batista? E vem o time do CSA, Igor dominou, puxou para dentro na entrada da área, pé direito, bateu, defendeu Ivan Quaresma. Pega firme, sem rebote. Tinha que tentar fazer o terceiro gol, né? Só dar um sprint final, né? Um esforço maior para fazer o terceiro gol. Mas a Ponte tá bem no jogo, viu, Batista? O CSA incomoda muito pouco. E vem para a bola o time da Ponte, domina, placar de 2-1, recebe Lazzaroni, vem pela esquerda, na frente pela meia para Moisés, ele recua para Dauan, recolhe no campo de defesa, vem dominando e soltando para Apodi na lateral, mais plantado nesse segundo tempo, Apodi ali pela direita, volta para Luizão, recua na zaga, vai tocando para Ivan Quaresma, ele sai dominando com os pés, bate de perna da direita, levantou para Camilo no campo de ataque, ele enfiou no corredor, saiu lá atrás, Bruno Grassi saiu no perigo, chutou em cima do Moisés, o Moisés saiu atrás dela, vai para a lateral, pegou e dominou, tentou fazer o cruzamento, a bola sobrou com o João Paulo, ele perdeu, tira, Marquinhos afasta, a bola sobrou com o Alano, volta para cá e o Felipe, ele domina no campo de defesa, rolando pela direita. Olha no grupo aí, o Gleger. Já vi, já. Já estava de olho. Qual é o líquido que você falou que tem lá no vestiário que não pode exagerar? É o Mega Massa, né? A proteína. E o mestre tá naquela... O que é aquilo ali? É uma tulipa? É um cálice? Não, ele é um cálice não. Aquilo ali deve ter uns 20 cálices de vinho ali, né? E ele já deitou. É isso aí. Você viu que o último gole já estava ali no copo, já... Mas sensacional, né? Mestre Tigrão tá lá, acompanhando a Bandeirantes. É aquele decanter, é um decanter especial, onde é possível você colocar simultaneamente 2 litros. 2 litros? E ele já está bem raso, já está lá buscando o fundo. É, Tigrão, lembra que o Gleger falou, hein? Não pode exagerar. E vem o time do CSA, domina Renatinho, de perna direita, rolou para Alano, ele domina, levando na perna esquerda, toca na frente para Giovani, volta para Alano, abriu na ponta, cai o Felipe, pé direito, levantou na área, podia, apareceu de cabeça para tirar. A bola caiu com o João Paulo, ele domina no campo de defesa, puxa o rápido contra-golpe, lança o jogo lá pela ponta direita para Moisés, sozinho, ele parou, girou em cima da marcação, esperou a chegada do João Paulo, toca atrás pela meia direita no campo de ataque, volta para dentro do círculo central para Dauan, na lateral vem pela esquerda para Lazzaroni, um pouco mais à frente para Camilo volta para Lazzaroni na triangulação, a bola com Lazzaroni, dominou, rolou por dentro, vem para Lazzaroni, entrou na área, vai para fora, Castran chega tirando, joga para fora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio para Macaca bater. O quarto árbitro já levantou a placa, mais 5, mas antes tem alteração na Ponte Preta, Camilo com a 88 tá fora, e Yuri com a 16 tá no jogo. E Yuri, camisa número 16, está entrando no campo de jogo. E vem na cobrança de escanteio João Paulo. Time da Macaca está no ataque, vem com Lazzaroni, dominou, rolou para Neto Moura, pé direito, bateu, vai embora! Que bola é essa? Neto Moura dominou na perna direita, bateu, a bola subiu, o goleiro ficou, ela passou lambendo o travessão e foi embora. Olha, passou isso aqui, ó, isso aqui do travessão. Por muito pouco, a Macaca não faz o terceiro, Antônio Lupi. E o Neto Moura tem essa característica, o chute forte de fora da área. Buscava o ângulo direito, por pouco a bola não entrou e a Ponte Preta não marca o terceiro gol no Moisés Lucarelli.
Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos, tudo em 6 vezes no cartão. E vem o time da Ponte, domina João Paulo, partiu em cima da marcação, arrancou, opa! É falta nele, entrada da área, uma falta perigosíssima para Macaca bater. Em cima do João Paulo, que por enquanto vai se destacando na partida. Deu um toque, o Igor, camisa 23, por trás, deu um tapa calçando o jogador. É falta para Ponte Preta. A falta é bem pertinho da risca da grande área. João Paulo tá por ali, Lazzaroni também. É falta perigosa para Macaca. Falta perigosa para Macaca. Para a bola, para fazer a cobrança. Sempre os dois candidatos tomando posição para fazer a cobrança. Lazzaroni bate com a esquerda e Moisés com a direita. Vamos ver quem é que vem. 4 homens na composição da barreira. Momento de grande expectativa. A Ponte Preta vence o jogo. Placar de 2-1 de virada. Autorizado. O meu coração está pedindo gol. Lazzaroni, pé canhoto, bateu na defesa, a bola voltou, sobrou pela direita, domina, recolheu Dauan, virou na ponta pela direita, levantamento cruzado em cima da marcação, a bola volta, reboteada para Apodi. Apodi de pé direito, bateu firme, chega lá atrás, Bruno Grassi para pegar. Deu uma ninja na bola ali, o Apodi. Tocou de maneira estranha, mas pegou forte na bola. E vem no contra-golpe. Alano domina pela direita e escapa com o time do CSA. Placar de 2-1, 48. 5 minutos serão acrescidos. Vamos até 50. Ponte vem no contra-golpe com o João Paulo. Soltando para Neto Moura. Ele domina pelo lado esquerdo, virando lá pela meia no campo de ataque para Luiz Oyama. Luiz Oyama, pé direito, bateu. Vai embora. Pé direita, batida firme de Luiz Oyama. A bola subiu um pouco, passou por cima do gol. Com perigo, foi embora. É tiro de meta para o CSA bater. No lance anterior foi Neto Moura. Esse Mirassol agora foi o Luiz Oyama. Também da equipe do Mirassol. Jogou o Campeonato Paulista. Não marcou nenhum gol na temporada. Por pouco ele não consegue fazer o primeiro gol dele em 2020. 49 vai terminar o jogo. Placar de 2-1, o time da Ponte vence o jogo, mas o CSA não desiste. Partiu pela direita, Caio Felipe, a bola vai para fora, para lateral no corte do Neto Moura. É arremesso lateral, vem pela direita para fazer a cobrança. CSA no ataque, cobrança de arremesso lateral, vem pela direita. Marquinhos dominou, meteu o pé direito, suspendeu para a entrada da grande área. Apodi chega de cabeça para afastar e tira. A bola sobra com o time da Macaca, o árbitro parou, marcou uma falta do Renatinho no Neto Moura. É falta lá atrás do campo de defesa, falta para Macaca bater. 50 minutos, vai acabar o jogo. A Ponte vai conseguindo a segunda vitória na Série B. A Pezona de forma consecutiva. Luizão vem para a cobrança. Autorizado no campo de defesa. Fica ali enxuriçando o Michel Douglas. O árbitro então falou, bom, já que você não quer jogar, o Michel Douglas apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina o jogo. Vitória da Macaca, placar de 2-1 de virada. CSA saiu na frente, fez 1-0. A Ponte buscou um empate ainda no primeiro tempo com João Paulo, contando com a colaboração e o frangaço do goleiro Cajuru. E no segundo tempo, um gol espetacular de Matheus Peixoto, mas na origem foi o João Paulo que lançou para Apodi. Lá dentro da grande área ele bateu cruzado e aí Matheus Peixoto estufou a rede. Ponte Preta 2, CSA 1. E vem aí, aqui na Bandeirantes, o jogo aberto com o Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro.
Lupe, como diz mestre Trinca, se não for assim, não é Ponte Preta. A Macaca sempre levando o primeiro, pois não, Lupe? Matheus Peixoto, autor do segundo gol da Ponte na partida, fala a respeito do gol e também do resultado positivo que coloca, por enquanto, a Ponte no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o atacante da Ponte. Foi feliz, acabou tomando um gol ali logo no início, a gente está pecando um pouco nisso, mas a gente está fazendo o máximo para ajustar, mas mostra mais uma vez que a equipe foi guerreira, a gente foi buscar o resultado. Fico feliz pelo gol, não vinha fazendo uma boa partida, mas fui na raça, fui me dedicando ao máximo para buscar esse gol, então fico muito feliz, mas o mais importante é essa vitória, para a gente dar sequência na competição. É um campeonato muito difícil e a gente não pode perder ponto em casa. Matheus Peixoto está feliz, a torcida da Ponte também, por conta dessa vitória em cima da equipe do CSA pelo placar de 2-1. A Ponte que consegue a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, nós Edu, tivemos... desculpa. Sim, pois não? Mais alguém? Por enquanto não? Não, por enquanto é só o Peixoto mesmo. Tá bom, e a viagem para Engazeiro, quando é que vai ser, Lupe? A viagem para Engazeira vai ser amanhã. Amanhã já a delegação da Ponte parte, porque o jogo terça-feira, segunda-feira tem um treinamento que acontece lá hoje é sexta, amanhã é sábado, exatamente. A Ponte deve viajar ou sábado ou domingo, Edu. Faz um treinamento na segunda-feira e depois já fica em regime de concentração para o duelo contra o Afogados da Engazeira, jogo da volta da Copa do Brasil. Um abraço para o Juliano, farmacêutico de Jundiaí. Alô, Juliano, farmacêutico aí em Jundiaí. O Fran, alô, Fran. O Alexandre do Dic 6, Macaca safada. Mas a Ponte de virada venceu por 2-1. Marquinhos a 4 minutos, 1-0 CSA. João Paulo empatou a 23, primeiro tempo, hein? 1-1. Segundo tempo, logo a 2 minutos, Matheus Peixoto virou e ficou nisso. E agora nós vamos abrir aqui e votar o craque do jogo. Vale a pena você ouvir. E aqueles que participaram, nos viram no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. O que é que o Batista tinha na cabeça? Essa era a pergunta. Era o capuz. Ele tá com uma blusona e tal, acompanhado do capuz. Ele pegou o capuzão, colocou na cabeça e ficou muito legal. O pessoal acertou. Nosso muito, muito, muito obrigado. E vem aí o Jogo Aberto. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Jogo Aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola na rede.
Augusto Moura. Ele pisa na bola, desiste de atacar. Recua para o campo de defesa para o Wellington Carvalho, jogando para dentro do círculo central para João Paulo. O estirão para Apodi, cruzou, vai fazer o gol. Matheus Peixoto bateu, é gol! Segundo tempo, lindo passe, João Paulo pegou dentro do círculo central e fez um lançamento primoroso, espetacular para Apodi, dentro da grande área de primeira. Apodi meteu o pé direito e cruzou para a entrada da pequena área. Matheus Peixoto chegou na corrida e com o pé canhoto jogou a bola no fundo do gol e ela fez Matheus Peixoto, artilheiro, que lindo gol, com todos os toques desde o meio campo. O futebol é um esporte de amplitude de emoções, emoções desvairadas. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, no vira-vira virou pra cima do CSA, no estádio majestoso. Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, Matheus Peixoto, camisa 29. Autor do gol, marca e amplia. Ponte Preta 2, CSA 1. E o detalhe do gol é seu, Antônio Lopes. Um golaço no estádio Moisés Lucarelli. Um gol nota 10. Nota 10 do lançamento do João Paulo. Do meio campo para o Apodi no lado direito. De primeira, o lateral direito levantou a cabeça e viu o posicionamento. Nota 10 do Matheus Peixoto, que só teve o trabalho de mandar a bola pro fundo da rede do Bruno Grassi. Matheus Peixoto marca o segundo gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, CSA 1. Futebol é com a Bandeirantes. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse drtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É do Pinheiro. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Meus amigos, 10 graus em Campinas, em região Valinhos, 10 graus nessa sexta muito fria. Vamos ao craque do jogo. A Ponte virou e venceu 2-1 para cima do CSA. Depois eu vou precisar dos nossos analistas, hein? Pois não, CH, começo com você a votação do craque. Tirou a Ponte do sufoco no gol que fez no primeiro tempo, marcou, deu assistência, carregou a bola no meio campo, chutou, chegou na área. O melhor em campo mais uma vez. O melhor jogador da Ponte. João Paulo,
o craque do jogo, conceito bom para ele. E aí, Jorginho, você acompanha ou tem um segundo interessado? Eu acompanho, jogou muito o João Paulo. Fez o gol, articulou, armou. O lançamento que ele deu para o Apodi no segundo gol foi uma coisa espetacular. É o jogador que realmente a Ponte tem que abrir o olho, porque pode perder a qualquer momento aí para um time grande da Série A, até mesmo para fora. Mas o que vem fazendo esse rapaz é impressionante. Conceito ótimo, craque do jogo, João Paulo. Para votar e agradecer nossa grande audiência no YouTube também. Alô, amigo Batista, o craque do jogo. Sim, Edu, agradecendo demais a nossa audiência no YouTube, em todas as plataformas digitais, também no AM 1170 da Rádio Bandeirantes. Um carinho enorme. Muito obrigado para você que acompanhou essa vitória da Macaca conosco aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O craque, indiscutivelmente, é João Paulo, sobrou mais uma vez, está fazendo um grande campeonato e hoje, nessa partida, também foi o protagonista. É um artista da bola, tem toques mágicos. O lançamento que ele fez do meio-campo, buscando o Apodi, lá dentro da área, fechando pela lateral da grande área, foi algo muito significativo. Um lançamento de GPS. E o Apodi coadjuvou a altura, porque bateu de primeira, não dominou, se domina, chega o zagueiro Sanguinário, ele bateu para dentro e aí só teve o trabalho de empurrar para a rede, mas esse é o trabalho do centroavante, indiscutivelmente é assim que funciona, o artilheiro é oportunista, tem que estar lá para empurrar para a rede, e foi isso que fez o Matheus Peixoto. Para mim, João Paulo, craque do jogo, nota 8, Edu. E para você um grande abraço, até a próxima, amigo Batista. Foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Hoje, felizmente, com uma vitória muito importante. A Ponte engata a segunda vitória consecutiva na competição. A Ponte tem pretensões, precisa conquistar 11 vitórias nesse primeiro turno. Conseguiu 2. Então, não precisa mais de 11, precisa agora de 8 vitórias e beliscando mais um pontinho aí de empate aqui e ali. A Ponte segue na luta, na batalha para voltar à Série A do Brasileirão. Um abraço, Edu! Para você também, até a próxima, se Deus quiser. Alô, Lupe, o craque do jogo. João Paulo, Edu, nota 8,5 para ele. João Paulo fez o gol de empate e um lançamento sensacional, participando do segundo gol e não fez mais nada. E é o craque do jogo. Oi, CH, preciso de você agora, comente. 2-1, a Ponte virou. Ela só passou um pouco de aperto pela desatenção do início da partida, né? Alguns jogadores desligados, principalmente o miolo de zaga, que fez um jogo só regular hoje. Daqui a pouco a gente vai falar com mais vagar sobre Luizão e Wellington Carvalho. Aliás, o Wellington Carvalho, no primeiro tempo, se nós tivéssemos VAR, ele teria sido expulso. Ele tomou cartão amarelo e depois de uma bola dividida que ele deu um estourão para frente, ele usou as travas da chuteira contra a coxa do jogador, pimpão, e deveria ter sido expulso. Sorte da Ponte, que naquele momento a arbitragem não viu, não é? Mas a Ponte pôs a bola no chão, aquele medo que nós tínhamos, todos nós tínhamos, de Neto Moura não dar conta da marcação, porque foi assim contra o Vitória da Bahia, né? Os 3-3 na última partida que a Ponte teve no Majestoso. Hoje ele deu conta do recado, a fluência do jogo no primeiro tempo foi boa, tomou o susto, foram 10 minutos de instabilidade, depois a Ponte colocou os nervos no lugar, efetivamente fez o jogo, trabalhou do lado direito muito bem com a Apodi, trabalhou do lado esquerdo muito bem com o Lazzaroni, até 30, 35 minutos do primeiro tempo. Depois a Ponte diminuiu de ritmo, não é? Ela diminuiu de ritmo, teve o empate do João Paulo, efetivamente, e a Ponte foi pro vestiário com um empate, jogando melhor que o CSA, não é? Jogando melhor que o CSA. O CSA estava ali tentando a marcação, jogar no erro da Ponte, não é? E no segundo tempo, para sorte geral da nação, a Ponte logo a 2 minutos, naquele lançamento fantástico do João Paulo pro Apodi, o Apodi de primeira colocou para o Matheus Peixoto fazer o 2-1. Depois do 2-1 a partida mudou, porque a Ponte teve a tranquilidade final que precisava para pôr a bola no chão e fazer valer a sua característica, que é o toque de bola, e o time do CSA teve que se lançar. Só que
de maneira desorganizada, né? Daí muitos jogadores do CSA cansaram, o treinador tratou de, com o goleiro machucado, fazer outras 4 substituições de linha, e aqueles que entraram não deram conta do recado, a Ponte foi administrando, teve chance de fazer o 3º gol, teve chance de fazer o 4º gol, faltou um pouco de capricho e um sprint final, aquele algo mais. E nitidamente, pela parte física, no segundo tempo, alguns jogadores deram uma segurada, administraram bem, correram poucos riscos. No segundo tempo, o Ivan praticamente não trabalhou e a Ponte, para mim, alicerçou uma vitória com autoridade de impor o jogo dela, que é o jogo de toque de bola, de fazer esses 4 homens de meio campo, Neto Moura, Luiz Oyama, Camilo e principalmente o maestro João Paulo, jogarem com os 2 laterais que foram bem no jogo. Apodi bem no jogo, Lazzaroni bem no jogo. Na frente, poderia ter sido melhor, não é? E com certeza, se a Ponte tivesse no jogo de hoje 2 atacantes com mais inspiração, certeza, Edu, que a Ponte poderia ter goleado o CSA. Mais uma boa vitória e merecida da Ponte de Brigatti. Edu, a zaga é fraca, vencemos, mas o time precisa de reforços na zaga. Assinado aqui o Marcelo Betarelli, de Balneário do Camboriú, Santa Catarina. Gregory Zorzinho, de virada, 2-1, a Ponte venceu. Olha, Edu, eu analisando o jogo, né, a Ponte, tecnicamente falando, é um ótimo time, mas um time como, tecnicamente, da forma com que é a Ponte, de alguns jogadores de qualidade, né? Você vê aí o João Paulo, jogou uma barbaridade hoje, fez o gol, mas se nós analisarmos, a Ponte, o segundo gol, uma pintura, né? Mas o primeiro gol foi uma falha, quer dizer, caiu no colo da Ponte, né? O gol de empate. E também teve mais 2 lances lá que o goleiro lá, o Cajuru, fez grandes defesas, mas num contexto geral, a Ponte precisa melhorar, né? Você vê que o Matheus Peixoto fez o gol, né? Fez o gol da vitória, uma belíssima jogada, mas durante toda a partida, muito mal. Zé Roberto, a mesma coisa, né? O Camilo teve lampejos ali de bons momentos, é um jogador diferenciado, toda hora que toca na bola, toca com qualidade, né? Sempre dá um toque diferenciado, né? Um toque refinado nesse meio de campo, mas hoje também, diferentemente do que ele fez na última partida contra o Oeste, precisa melhorar um pouco mais, né? Neto Moura, nós vimos falar muito pouco dele no jogo, apesar de ter cumprido ali o papel de recomposição, juntamente com o Oyama, que deu uma sustentação. Mas a Ponte não pode, Edu, ganhando de 2-1 do CSA, e nós vimos aqui, eu até inclusive aqui o Lupe, aqui no mesmo estúdio aqui, mantendo o distanciamento, claro, mas nós conversávamos, foi um jogo arriscado.